Fala, fala, seus Maradona! Tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, meu camarada, o Jorginho Sedução, o Rafa Reise. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilo, e você tá bem, Tô não? bem, cara. E você? É isso aí, também tô bem. E ali na nossa máquina do tempo, ali nosso DeLorean, nosso camarada Criodones. Tudo bom, Criodon? Tranquilo. Criodon tá meio doentinho hoje, né, Um Criodon? pouco, velho. Constou o atestado lá? Gostou, mano. O bagulho foi osso, velho. Tá osso. É isso aí, Rafa. Fala para nossos telespectadores quem que é o nosso convidado especial de hoje. Cara, a gente vai trocar uma ideia com o Gui Pavan, que é filmmaker, adorador de carros, gamer e, porra, tudo mais. Pô, Gui, primeiramente agradeço aí ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo essa convite. ideia com a gente aí. E só vou falar das nossas Apoiadores. Ah, decorou, né? A gente tem uma parceria aí com a Scal, tá? Você que procura suplementação aí, enfim, tá começando a treinar ou já treina, é só entrar no site deles, a gente vai deixar na descrição, tem nosso cupom também do Namara10, qualquer compra que você fizer lá, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com Cerveja Azul, você que gosta de música autoral aí, tá precisando colar no rolê, enfim, entra no site deles, www.cervejaazul.com. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, tá? Você que tem instrumentos de corda, precisa fazer uma regulagem, enfim, ele aqui de São Paulo, vai ter o contato dele também na descrição aí, só trocar uma ideia com ele que ele vai te atender aí da melhor maneira possível. É isso? Já deixa o like, compartilha e vamos pra cima. Gui, cara, você é filmmaker. Isso. E quanto tempo já, mano, você tá nesse corre aí? Cara, primeiramente, obrigado, né? Por ter me Poxa, chamado, a gente que pô, mó agradece. da hora estar aqui, conversar um pouco, é bem Sim. legal. Eu tenho uma bagagem bem grande aí no mundo da Sim. gravação. Eu comecei, na real, com 17 anos, eu tive minha primeira câmerazinha, que era uma Cybershot da Sony, aquela que era retrátil, que era bem bosta mesmo. Sim. E era 720p, nem Full HD era. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos de carro dos meus amigos com 17 para 18. Com 18 eu comecei a pegar mais gosto. E aí foi indo, tipo, meu pai me ajudou a comprar a primeira câmera, né? Uhum. Enfim. Mas ele foi ali que você pegou o gosto pela coisa, assim, tipo... Não, cara, o que que acontece? Eu tenho um primo, né? Ele já foi até embaixador da Sony no Brasil, porque é um fotógrafo, assim, muito pica. Tipo, o cara faz aquelas fotos do Chocolate Talento, faz de algumas outras marcas que eu não vou lembrar agora, mas as fotos de embalagem, essas fotos, tipo, muito... que enche a boca de água, assim, sabe? É ele que fazia. Então eu sempre vi ele mexendo com câmera e comecei a curtir essa parada. Então foi ali que eu falei, pô, vou fazer também. Só que como ele é da foto, você é do vídeo, né? Uhum. E aí comecei a fazer os vídeos. E como eu sempre fui maluco por carro, eu comecei a gravar o carro dos meus amigos, que eu era mais o novo, assim, né? Então eu já tinha uns carros da hora. Aí eu falei, quer saber? Vou gravar o carro dos moleques. Aí comecei. Então o lance do carro veio antes, então. Não, Antes isso daí é de pivete. Meu pai era mecânico. Meus primos sempre teve carro turbo lá em São Caetano, né? Que eu sou de São Caetano. E cresci vendo essas porra, cantando pneu na frente de casa. Era os Gol, era os Voyage, era os Santana Turbo, os Opala, sempre ficava passando lá, tipo, os amigos dos meus primos tinha também as caranga. Então eu tive um contato muito muito forte com isso, né? No finalzinho dos anos 90 ali, já comecei a entender tudo. Pro comecinho dos anos 2000 foi aquela parada de carro rebaixado, turbo, e isso foi ganhando cada vez mais espaço. Mas uma das coisas que mais me marcou, até tava falando esses dias aí, foi que meu pai, ele me levava nos eventos de carro antigo, quando eu era muito pequeno. E eu já ficava deslumbrado, sempre pedia chorava e ganhava uma miniaturinha lá, que sempre tem as vendinhas, né, de carrinho. Sim. Ganhava lá e ia pra casa todo feliz. Então, tipo, a minha paixão, assim, começou por causa do meu pai e dos meus primos, de carro, né? Aí depois, profissionalmente, a gente foi se virando, porque é um puta hobby caro da porra, velho. Ou você trabalha pra manter, ou você não vai ter, cara. Ainda mais no Brasil ainda, que é tudo, Pelo cara, amor de Deus, tudo cara. muito caro, um jogo de roda aí, até pneu, mano, que é um bagulho que Não, pneu é caro pra cacete, cara. básico, né, de você ter num carro que você Aham. sempre troca, né, e é um absurdo, cara. Como eu viajo muito, eu fui pros Estados Unidos esse ano já 2 vezes. Então eu fico lá uma temporada de 15 a 20 dias sempre. Uhum. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é entrar no marketplace do Facebook e colocar a minha localização. pra Cara, que aparecer brisa tudo. da porra, velho. Você vê o quanto idiota e pobre que você é, velho. Cara, se a gente, tipo assim, hoje a turma, o que tá mais no hype do mundo dos carros hoje é o JDM.
Sim. Não sei se vocês sabem o que é isso. Não. Explica JDM pra é Japan Domestic Market. São os carros japoneses que a gente vê no Velozes e Furiosos. Skyline, GTR, Supra. Todas esse tipo de customização japonesa, do drift, de tudo isso daí é os JDM, tá ligado? É o que vem do Japão. Então, tipo, hoje em dia, a molecada, por causa das músicas, por causa do que tá pegando, é muito carro japonês. Então, por exemplo, um Supra. Cara, eu posso estar pecando no que eu vou falar, mas acho que é 95 do filme. Eu não vou lembrar com muita certeza o ano do carro. Mas o Supra, por exemplo, que foi do Velozes e Furiosos, o laranja, cara, um carro de 1,5 milhão no Brasil. Sabe? Um carro que tá extremamente caro. Era um carro que, tipo, já achava caro muitos anos atrás, que era tipo 200, 300 pau. Que já era muito raro você ver um Supra por aí. Mas hoje é um carro de 1,5 milhão. Sabe? Então, tipo, se você olha pra galera hoje lá das antigas mesmo, né? Nunca imaginou que esse valor seria de 1,5 milhão hoje num carro desse. E tá nos Estados Unidos. Aí você vê no marketplace dos Estados Unidos, $80 mil um fuçadaço, assim, tipo, com tudo que dá, sei lá, 700, 800 cavalos. Tipo, o cara gastou uma grana, você vê, $80, 70 mil dólares, $80 mil. Carro muito, em aspas, caro nos Estados Unidos é a partir de $150 mil. Que aí você já vê que é umas naves meio, tipo, muito embaçado. Mas lá nos Estados Unidos a parada é bem diferente aqui do Brasil, né? Assim, tipo, lá com $1.000, $1.500, você consegue comprar um carro. Cara, com $1.000 você até anda. menos, né? Até menos. Dependendo Aqui do pra carro, você, sim. você até consegue comprar um carro por 5 mil, 6 mil, mas O Chevetão. É. Não, o Chevette tá caro. O Chevette tá caro. O Chevette tá caro porque drift tá em alta. Uhum. Tração traseira barato hoje no Brasil. O que a gente tem? O Chevette. O Chevette tá caro. O Chevette tá cada vez mais caro. E, tipo, aqui, por exemplo, até pra você tirar uma carta, que é um sufoco, tá ligado? Que é né? E lá, a forma que eles usam, né? Que eles utilizam pra pessoa ela tirar a carta dela é totalmente diferente, muito mais fácil. Sim. E aqui no Brasil é uma máfia, E né? a partir dos 16 anos É. que você começa a aprender. Coisas culturais também, tá? Porque, assim, se você olhar no Brasil, vamos dizer assim, nas ruas, o mapa ali de rua, estrada, avenida e tudo mais, é muito mais complicado que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é bem fácil dirigir lá, sabe? É muito largo as ruas. As ruas têm sinalização pra tudo. Tipo assim, quando a gente vê, sei lá, Bandeirantes, que acho que tem 6 faixas. Lá uma avenida, em aspas, normal tem 6 faixas. Uma highway, uma freeway da vida é 8 faixas, talvez. Caraca. Então, tipo, lá é muito mais fácil de dirigir. Óbvio, a lei é muito mais rigorosa, mas as pessoas são extremamente mais educadas também no trânsito lá. Tipo, lá pra você ter uma noção, o pare. Foi até que a gente tava comentando com um amigo meu alemão. O pare é o seguinte: você chegou primeiro no pare, você parou. Chegou um outro cara no pare, ele não vai avançar, porque ele viu que você chegou antes. Então ele vai deixar você, ele vai te esperar, vai até te xingar se você não for lógico. Mas ele vai esperar você ir primeiro. Depois ele vai e assim quem for chegando. Então, tipo, não tem aquela de eu parei no pare, o maluco também, aí o cara já vai avançar e quer que se foda, o mais rápido ganhou. Não, lá os caras são muito educados. Então também é uma parada cultural. Acho que é mais cultural, além de tudo também, né, Gui? Até o lance de defesa pessoal, Sim. né, de você poder, né, não sei se pode falar arma aqui? Pode, né? Ah, foda-se. Então, até a questão de armamento, assim, que a galera defende muito aqui no Brasil, mas, cara, como que você vai ter tem que começar muito lá de baixo, mudar a lei, educação. Não, olha quanto tempo já tá. É absurdo, é uma parada que pode acontecer, mas, Aham. cara, se for começar a mudar aqui, você vai poder colocar isso daqui 10, 15, 20 anos. Exatamente. Você mudar o pensamento Exatamente. das pessoas, tá ligado? Louco tem em todo lugar. Sim. Pessoa maluca tem em todo lugar. Uhum. Isso é fato. Tem muito vídeo nos Estados Unidos aí que você vê de cada maluco fazendo cada bosta. Aqui no Brasil é quase o dobro, né? Vamos ser bem sinceros. Tem muito mais maluquice aqui, mas... Eu vi até uma youtuber que ela faz, que ela morava nos Estados Unidos, aí ela fala assim que ela sempre sonha dela sempre morar nos Estados Unidos, né? Aí ela foi morar lá, e ela falou assim que, ela falou assim, poxa, eu achava que o Brasil era violento, mas nos Estados Unidos acontecia muita violência perto dela. Tipo assim, o cara entrou lá e matou 2 pessoas no bar, assim, tipo, no bar não, no mercado. Foi Ela via assim, lá né? pro Nordeste, lá pra Pô. do Brasil. lá Furar no- bucho. Tava com Não os foi, refugiados lá, mano. Não, mas é verdade, Com nos os Estados Unidos, mexicanos aqui. Sim. uma parada que deu um pouco de... Até eu e meus amigos lá, a gente achou muito estranho isso. A gente fez uma temporada pra fazer o canal do Zanca, do Pacho e da Max. Eu só não vou lembrar, acho que foi em março. A gente fez essa temporada e dentro dos Estados Unidos a gente chegamos em Pittsburgh,
Aí a gente foi pra Nova York. Depois a gente foi pro Arizona, em Phoenix. E depois a gente foi pra Anaheim, que era na Califórnia, muito próximo de Los Angeles. A gente foi pra esses 4 lugares, assim, tipo, num período de 20 dias. Foi bem puxada essa viagem, né? Porque, por exemplo, teve viagem de 5 horas dentro dos Estados Unidos mesmo. É um saco, cara. Né? Você, tipo, pô, pega 10 horas de avião, depois pega mais 1h30 pra Pittsburgh, depois você pega mais 5 horas pra Nova York, depois mais 2 pra Phoenix, depois mais não sei o que pra. Mano, foi muito voo. Foi uma temporada que deu muito trabalho. Mas enfim, a gente tava em todos esses daí. Por último, a gente foi pra Califórnia. Quando a gente chegou em Los Angeles, que a gente foi no mercado, as prateleiras tudo fechadas com vidro, velho. Dos medicamentos, etc., nos Walmart da vida. Porque o índice de roubo lá tá muito forte, tá ligado? Mas muito forte. Tem até uma. Não sei, tu posso estar falando bosta. Se eu falar bosta, vocês me desculpem. Se eu não me engano, tem uma lei ali que protege um pouco a pessoa que pode ter um certo valor de delito que ela não vai ser presa. Tem Entendeu? aqueles vídeos que aparece os caras roubando e os caras não podem fazer nada, e o cara lá enchendo a sacola. Basicamente. Será que é isso? Eu nem sei Basicamente. se é verdade. Aquilo lá, eu vi, eu É. falei, mano, será que é real essa porra? Basicamente, eu acho que é isso aí, cara. Porque é impressionante. Você chega no Walmart. Cara, eu vi um maluco com o carrinho de compras. A porra da quadrada pra fora do bolso, velho. Nossa. Mano, eu olhei pro meu brother e falei assim, cara, isso não é normal. Tipo, pra gente ver alguém armado assim na nossa cara, não é normal. E eu fiquei sabendo que também não é normal lá. Então a gente viu uma coisa atípica lá. E chega a dar um certo. Porra, velho, e aí? Era Caralho, tipo e um Red agora? Dead em live action. É isso aí, cara. A gente olhou um pro outro e falou, mano, e se um cara, sei lá, cisma com a gente, aí o cara tá armado, mano. E eu só ando com os Sim. caras gigantes quadrado. De repente ele vai querer fazer alguma graça com os caras, porque acontece, tá ligado? O cara tá com a arma e Ah, acha que ele vai achar que é um super- deus. Eu falo, um você é deus, né? grandão, olha aqui, tá ligado? Então a gente ficou meio assim. Sim. E a gente entrou dentro do carro, tipo, cara, que bagulho sinistro que a gente presenciou agora. Dá medo, tá ligado? Dá medo de ver um cara. Imagino, né, mano? E o maluco era assim, tem todos os estereótipos de tudo que a gente vê de filme americano, tipo, um gangster, tá ligado? Com aquela bagulho Parece que assim, o cara sai pulando do caído. cartaz do filme, Parou do cartaz do assim. filme, com cheio de ouro, pá, relógio de ouro. Andava até meio curvadão assim, ó. Mano, era um gangster, tá ligado? Sim. Era um gangster, mano. Total. Que louco. E nos Estados Unidos, qual o lugar lá, o estado que você foi, que você falou, puta, isso aqui é muito foda, mano. Que lugar da hora. Se eu pudesse, eu me instalava aqui e não saía mais. Quando eu falo a primeira vez, as pessoas falam assim, lógico, pode dar curtição, né? Não, eu sou casado, filho, eu sou bem tranquilo. Mas o lugar mais da hora foi Vegas. Vegas, a galera me tratou super bem lá, todo mundo. Eu tenho um brother meu que mora lá, acho que há 10 anos quase, por aí. E ele é um dos caras que tem mais nome no meio automotivo de envelopamento de carro. Né? O nome dele é Will Jack. Ele é um cara extremamente foda, assim, pra esse trampo. E o que que acontece? Ele, como ele mora lá, já tem a casa dele, as filhas, tem alguns outros brasileiros amigos dele que trabalham nesse mesmo nicho. Quando eu fui pra lá, e ele ficou sabendo que eu tava lá, a gente só tava no mesmo grupo de carro, cara, a gente nem se conhecia. Ele falou, você tá aqui na minha quebrada? Eu falei, que quebrada, louco? Não, você tá aqui em Vegas? Eu falei, tô. Pô, eu moro aqui, mano. Não foi nada. Pô, eu moro aqui há muitos anos. Onde você tá? Que hotel que você tá? Não, foi, tô em tal hotel. Pô, a hora que eu ficar de boa aqui, eu vou aí pra gente se conhecer. Eu falei, demorou. Aí ele apareceu lá, a gente saiu, foi pra uma hamburgueria. Tipo, ele me apresentou a Old Vegas, né? Que é desde o primeiro cassino de Vegas, aí vem aquela rua cheia de cassino e tal. Depois a gente foi pra Strips lá, que é onde tem um monte de cassino, que tem o Caesar Palace, o caralho. Sim. E eu fui com ele, que era tipo um cara local. Aí ele falou, agora você vai pro rolê local. Me levou numa hamburgueria local, que é só os caras que moram lá que vão, que tem carro e etc. Me levou pra ver onde ele mora, o bairro onde ele mora, as casinhas tudo igual, bem padrão americano, sem portão, tá ligado? Que os carros ficam pra fora na. Sim. Cara, eu achei, mano, muito foda, velho. Muito foda. O foda é o clima. Isso, É muito quente, né? o clima, comida e água nos Estados Unidos é ruim. Engraçado, né? Todo mundo fala isso nos Estados Unidos, né, mano? Clima, comida e água, eu não achei. Eu fui em bastante lugar, cara. Eu não achei um lugar que eu falo assim, caralho, é perfeito. Orlando é um pouco parecido com o Brasil, assim, É né? que todo mundo fala que Orlando é o lugar que tem mais brasileiro, né? Então Cara, é meio tem que brasileiro. brasileirado lá. Tem brasileiro, sim. Mas tem mais latino, assim, sabe?
tem mais mexicano, enfim, Sim. América Latina. Mas brasileiro não é tanto, assim. Como eu, pelo menos, Sim. não cheguei a Por conhecer exemplo, tanto. questão de comida, assim, tipo, se eu quero comer uma comida de verdade, tipo, comida mesmo, sem ser hambúrguer, essas coisas, Aham. assim. Você consegue comer lá, é Você consegue barato? comprar no mercado. Sim. Por Por exemplo, você exemplo, mas vai tipo, por exemplo, aqui a gente vai no, sei lá, no dia da vida no aí, dia ou no no Ox. boteco, No na Ox. padaria, a gente consegue almoçar, consegue comer uma comida Sim, legal. sim, sim. Lá tem isso lá Cara, tem. ou é Tem, mais tipo. caro? Não é que é mais caro. Tudo depende. Tipo assim, se você vai num restaurante mais chique, você vai gastar mais. Não tem Sim. como. A gente, tipo, tem o costume de ir num restaurante lá que chama Cheesecake Factory. Cheesecake Factory, cara, é isso aqui de menu. Caraca, Então, cara, quase um livro o tem negócio. tudo, tudo. Tem de peixe saudável, as carnes grelhadas, massa pra caramba. Tem uma infinidade de comida assim bizarra. Então, pra você comer bem pra caramba, encher o bucho, você gasta US$ 40. Caraca. Só que se você converter pro real, você assusta, Sim, tá ligado? É. Só que se você, tipo, vamos supor, ganha um para um, né? sim. Você gastou porra nenhuma, velho, pra comer. Muito bem, cara. É um bagulho que você gastaria por pessoa no Brasil 180 pau, assim, pra comer. Então, assim, eu penso por esse princípio, tipo, não que quem converte não se diverte, porque a gente é pobre, porra. Se a gente não se a gente não converter, a gente tá fudido no final do mês. Uhum. Mas se eu ganhasse um por um, assim, eu acho que seria um lugar muito barato. Tipo, R$ 40, por exemplo, pra você comer um fettuccine Alfredo, um monte de coisa, água, tudo água, refrigerante, tudo refil. Então é um negócio que eu não acho caro, tá ligado? E é bonito o lugar e gostoso, tá? Não é a maior maravilha do mundo, mas é bem gostoso. Não tem vontade de mudar pra lá, não, Gui? Cara, não. E sim e não, né? Eu tenho ainda algumas raízes muito fortes aqui, né? Meu trabalho tá cada vez crescendo, cada vez mais, né? Então, cada vez mais eu tô prosperando no que eu faço. Sim. Então, tipo assim, ir pra lá sem contato, com a minha idade, casado, tipo, minha mulher com filho na É, tipo, se você barriga. tivesse, tipo, uns 18, 19 anos, assim, Cara, até dava pra ir, né? Assim, exato, com 18, 19 anos, já, tipo, sabendo o que minha profissão iria se tornar, eu teria caminhos ali para ser um cara bem sucedido nos Estados Unidos. Com certeza. aquele Com negócio que você falou, né? certeza. Você criou raiz aqui, você já tem uns contatos aqui, você tem a forma de você ganhar seu Cara, eu dinheiro falei aqui. isso hoje com a minha esposa. Eu falei, pô, mas se a gente for pra lá, o que a gente vai fazer? Cara, não, pelo amor de Deus, velho, não é desmerecendo, mas o que a gente vai fazer mesmo, cara? Tipo, você vai ser doméstica? Porque a gente não tem formação, a gente não é de lá. A Uhum. nossa formação é vídeo, ela é publicitária, eu não tenho formação de porra nenhuma, nunca fiz na faculdade. Então, tipo, o que a gente ia fazer lá? Eu ia chegar lá, o quê? Sei lá, lavar carro, começar, mano, emprego, tipo, começo da vida, tá ligado? E sem contar que realmente, assim, tipo, a parte dos americanos rola meio, tipo, um negócio putz, brasileiro, Rola pra todas tipo, guardar as carteira aqui, né? Os todas negócios as assim. etnias, cara. Em Dallas, tipo, Texas. É que lá é bem mais conservador, né? Cara, é conservador, mas eu tomei um susto. Eu tinha uma Sério? visão totalmente diferente do Texas, mano. Totalmente diferente, cara. Meu, é aquela Totalmente. coisa assim, você fala do Texas, né? Você imagina um cara de chapéu com arma aqui assim, andando no meio do. Exato. A gente pensa que é a terra dos cowboys, é tipo meio que um Sim, Yellowstone, né? exatamente. Eu sei que Yellowstone é em Montana, galera. Calma. Mas é tipo, lá tem um dos maiores ranchos do mundo, que é o Four Six, né? Que na série do Yellowstone mostra. E eu vi como que era mais ou menos os caras ali por causa da série. Eu falei, porra, eu tô indo num lugar de cowboy, mano. Que eles. Vai ser o churrasco defumado, tá ligado? Vai ser uns bagulho muito foda e não nada disso pra mim. Assim, onde eu tava, pelo menos ali, fiquei em Irving, que é perto de Dallas ali, com a galera. E não foi tipo. Cara, o Walmart de lá, você não sabe se você tá nos Estados Unidos ou você tá na Índia. Por quê, mano? É muito indiano. Sério. Mas muito. Irmão, muito. Tipo assim, de eu olhar pro meu brother, marido da Zama, o Alex, falei, cara, a impressão minha tem muito indiano ele. Impressão sua? Olha, de verdade, pra todos os lados. Era muito indiano, então eu não sei se eu tava ali, tipo, num bairro que é de indiano, porque nem todo mundo também era, né? Mas no Walmart era impressionante a quantidade de indiano. Era impressionante. Impressionante mesmo, né? Caralho. É igual aqui no Bom Retiro, aqui você vai lá, tem um monte de boliviano, de Do Brás ali. É, demais, é. cara. Cara, mas assim, é um bagulho que, sei lá,
me assustou, assim, tipo, porque eu esperava Texas com aqueles caras, tipo, redneck. Hey, what's up, pal? Tá ligado? Tipo, os caras falando Foi sotaque. Jack Daniels na mão, assim, a arma aqui assim, Dando aquelas capuzão. cuspidonas. É. Pá! Então, essa imagem que a gente tem Só aqui, que né? eu fui pra um lugar, eu fui pra um rolê nos últimos dias do Texas. Fui eu, o Gabriel Zancanelli, que eu trabalho com ele, a esposa e o Pacho. É, todos eles competiram no Texas, né? O Gabriel competiu na Classic Physique, foi campeão. A Marcela, que é minha irmãzona, ela também competiu na Wellness. Ela melhorou do que de um outro campeonato, mas ela ficou acho que na quinta posição, ou na sexta, não lembro. Que também já era bom para um campeonato daquela magnitude. A Zama Benta, que é uma revelação fodida da Women's, ela é cogitada para ser a favorita esse ano no Olímpia, como se fosse a Copa do Mundo, né, dos bodybuilder. Todo mundo campeão. E a gente foi para esse lugar, cara. Salt Fort Lake, não vou lembrar o nome, cara. Sei que era uma cidadezinha, irmão. Mas muito texana. Aí eu me senti no Texas. Aí eu pensei que eu tava no Red Dead Redemption. Ali eu me senti no Texas, cara. A gente, tipo, tinha um monte de cavalo, como é que fala? Dirigência, né? Tipo, que é carruagem, né? É tipo as carroças, assim. Mas aquelas bem bonitonas, tipo, hoje eu vejo. Carruagem, É carruagem, né? Carruagem. É com Bluetooth e som, né, pai? Respeita que lá o negócio Já evoluiu, era, né? esquece. Mas todos os caras, tipo, vestidos realmente de cowboy, os tiozão, os velhos, tipo, aquela pele vermelha, tipo, um barbão. A gente realmente se sentiu meio que no Velho Oeste. E uma parada que eu nunca tinha visto, cara. Lá eles têm uma coleção de touro. Cara, de tudo. Chama Bighorn. Mas era muito grande, velho, o chifre. Tipo, era como Uhum. se fosse daqui, chegava até o violão ali, um chifre, assim, ó. Caraca. Cara, era muito bizarro. Então, tipo, a gente pegou essa parada mais local, do pessoal realmente texano mesmo ali. Sim. Eu não lembro se a gente comeu alguma coisa. Não, a gente não comeu Eu ia te nada ali. perguntar agora, se vocês comeram alguma coisa Ali que deve ser outra no lugar a coisa. gente não comeu nada, mas foi uma experiência fantástica, assim, tá ligado? As caminhonetes dos Estados Unidos, mano. Tá Nossa, é outro maluco, nível. não dá pra andar aqui no Brasil, é muito grande. É muito grande. Tanto que a gente vê muito em filmes, assim, em séries e tal, o pessoal com trailer, né? O pessoal usa muito trailer, viaja muito de trailer. Sim. E aqui é praticamente. Você imagina, tipo, mudar de trailer aqui, Tá mano. louco, você é roubado a primeira avenida que você parar e não entrar assim, abrir lá, armar Mas e acampamento, se te fudeu. roubar o trailer? Roubou teu carro ou roubou tua casa? Tudo, né? Tudo. Tudo. Porque tá tudo lá, porra. Exato. Cara, e eu piro nesses lances de trailer. Eu vejo uns vídeos no YouTube, no Instagram, mano. Tipo, o pessoal que viaja dos Estados Unidos de trailer. Cara, é sensacional, mano. Cara, isso é uma brisa, né? É uma brisa, tipo, no meio Você do nada, assim, levar, andando. tipo, Aqueles... Cara, eu tenho galera, zero brisa vontade. nisso. Sério? Por quê? Você tá doido. É pra quem gosta mesmo de É. aventura, assim, fazer tipo Meu um primo que é mochileiro, fotógrafo, tipo os mochilão que rola aqui, né? Que a galera pega Aham. e vai daqui, enfim. Meu primo que é mais ou menos fotógrafo, isso. ele comprou um trailer recentemente. Ele falou É. que pagou 100 e caralhada lá, sei lá. Coragem. Mas é o trailer, então, né? Pior que não é, cara. Não? Não é aquele Não, pelo trailer que preço, você eu fala. digo. Não, pelo preço. Um né? motorhome mesmo, que é os trailers nervoso, é meio 1 milhão, 700 Caralho, mil, 1 achei que milhão, fosse 1 milhão e menos. meio, que é os pica. O dele é um trailer muito legal, óbvio, né? Uhum. Mas, tipo assim, não é o mais pica de todos. É porque tem uns motorhome que você Mas vê assim, é o que eu falei, começou agora, dá 10 anos pra ele, pra ver onde que ele vai estar. Vai estar com os trailers muito foda. Muito mais foda. Sim, sim. É isso. E o lance do. Você quer perguntar alguma coisa? Ah, eu só falar uma coisinha Pode só. falar. Ô, Gui, quando você começou a ver que esse bagulho de filme que ia dar, tipo, começou a dar grana, que você falou assim, Eu caralho. ia chegar nisso. Eu ia perguntar se você começou com o YouTube, como geral começa ali, como Cara, começa a Eu filmar. tive algumas oportunidades na minha vida de ficar muito rico. Né? De fazer um trabalho legal e ficar muito rico. Todas essas oportunidades foram envolvidas no YouTube. E quando eu falo isso pros outros, cara, é porque assim, tem aquela frase, né, que é ditado: cavalo branco selado só passa uma vez. Cara, o meu passou um monte, velho. E eu não montei nenhum. A gente pode falar daquele que a gente tá conversando? Sim, ou claro, do- depois a gente fala. É, que não sabe. Cara, no que acontece? Quando eu tinha, sei lá, era 2006 mais ou menos, vou chutar, mas era bem nos primórdios do YouTube. Eu fazia vídeo no computador jogando GTA. Cara, era tipo um gamer. Eu era molecão, tinha 13 anos. Uhum.
fazer os carrinhos rebaixados com roda, andando no GTA e etc, né? Que tinha aqueles modos, né? Que era as Sim. modificações. Esse Então, GTA qual? GTA San Andreas. San Andreas, né? É. Pô. Então eu jogava no San Andreas ali com os carros rebaixados e postava no YouTube, tipo, Voyage rebaixado passando na lombada, porque meu GTA tinha lombada, né? E aí dava lá, sei lá, 1.000 e poucas visualizações, não sei o quê, 20 mil visualizações, só subia. E era meu primeiro canal. Aí um dia a gente tava conversando com uns amigos, assim, eles eram, sempre andei com brothers mais velhos, assim, falou, pô, você tá fazendo um videozinho de videogame, cara. Aí eu brochei. Sabe, mente O negócio fraca. dando 20 mil lá. Tipo, nossa, mente fraca, cara. Naquela época, se eu continuasse realmente focado ali, fazendo esses bagulho de videogame, como eu sempre gostei bastante, hoje era pra eu estar enorme, velho. Mas naquela época o YouTube não monetizava ainda, né? Não, não Nesse início. monetizava, era mais um... Acho que por isso que talvez você deve ter dado meio que uma Cara, na real, desencanada, talvez. eu tinha 13 anos, nem sabia o que era dinheiro, velho. Sim. Então, tipo, se alguém falar assim, ó, você sabia que você pode ganhar dinheiro com o YouTube, eu ia fazer assim, sei lá, Ah, e também eu tenho é que- 13 anos, tá ligado? Então, É que também, se, por exemplo, se não monetizava, você podia ganhar dinheiro de outras formas, com publicidade Aham. e tal. Mas teve muita gente que nessa época, com essas coisinhas assim, que nem você falou, de brincando assim, de começar. imagina, comecei a estourar, começou a dar muita visualização, uma marca sei lá, de computador vê ali e fala, Sim. cara, a gente tá querendo te pagar, sei lá, R$ 500 por mês aí pra você fazer um negócio. Já era uma coisa, já Só pra monetizou de falar um outro a marca. jeito, né? Sim. Ó, quem estourou com GTA foi o David Jones, né? Do canal Sim, do sim, YouTube. o David Ele Jones, estourou fazendo gameplay de GTA. Aham. GTA V, depois de É. você ainda, ó, mano. É. Olha que brisa. Eu tava até vendo um vídeo esses dias que era dos caras ali, tinha o BR, o Edu, né? Uhum. O Monark e tal, assim, e aí eles falando de, mano, bem antigão, assim, eles começaram assim, mano, e, tipo, eles ganharam maior grana com o YouTube, assim, meio que, tipo, tem nada aqui, vou subir o vídeo que nem você, tipo, sobe o vídeo aqui, brinca e tal, começa a fazer vídeo de react, falando de game e Gameplay. tal, e o bagulho, mano, os caras... As pessoas que tiveram visão nessa época, hoje elas estão extremamente bem de vida, né? Então, porque naquela época a gente não tinha muita informação do que é, do que dá pra você fazer, a gente achava que era, tipo, um canal que dava pra ver Você era vídeo. muito novo também, né, mano? 13 anos. É. Que nem se O que pegar o David. aconteceu? Deu 18 anos. Fiquei com 18 anos. Aí eu comecei a fazer meus videozinhos com uma câmera melhor e tal. Comecei a curtir um pouco mais, né? Produzir. Então, tipo, o meu YouTube, cara, às vezes eu falei assim, ó, vamos fazer uma historinha? Vamos gravar uma historinha? Como assim? Que as minas, com as nossas minas, que a gente andava num bandinho com os carros tudo rebaixado, né? Que as nossas minas sequestrou um brother nosso. E aí a gente tem que achar esse brother. Então, tipo, a gente fazia uns mini vídeos assim, tipo, chegava os carros no posto com música de ação, tal, abriu o porta-mala, meu amigo tava lá amarrado. Cara, naquela época era tipo, a gente fazia aquilo por extrema diversão. Mas se eu tivesse um canal contando histórias assim até hoje, podia ser uma mini Netflix, tá ligado? Sim. Eu não tinha essa visão. Eu acho que, puta, eu não me culpo, tá ligado? Porque quem ia saber que isso ia acontecer, tá ligado? Então, Sim. tipo, essa história de você, de repente, fazer uma parada muito legal no YouTube, pode não ser só a minha história, pode ser a história de uma caralhada de gente que falou, porra, eu fazia vídeo de tutorial de bordado e não fiz mais porque não quis. E hoje, tipo, as minas que fazem tutorial de bordado, ela é explodida, estourada. Então, tipo, é foda. Quem que um dia... Como é que a gente vai chegar, tipo, que nem meu pai, Deus o tem. Como é que a gente vai chegar pra um velho e falar assim: vou jogar videogame e ganhar dinheiro? Ah, vai pra porra que você vai. Pra faculdade, Vai pra estudar, vai faculdade, virar vai um engenheiro. estudar. E a gente Tipo, é dessa época. é. Né? Pais, Como que a tem gente ia estudar, falar, tal. cara? Tipo, jogando e narrando e fazendo historinha, a gente ia explodir de fazer essas paradas, né? Porque é entretenimento, queira ou não, né? Então, partiu disso daí, eu comecei a trabalhar com um cara que é estupidamente famoso, é o cara mais famoso do Brasil e um dos mais famosos do mundo no meio fitness, que é o Renato Cariani. Eu fui o primeiro câmera dele. A gente se dá até hoje bem, mas a gente se dava muito, muito bem na época. Chamava de filhote, chamava de paizão, a gente era bem brother na época. Aprendi muita coisa com ele, tipo de malícia, de negociação, dessas paradas. O cara realmente é uma máquina, visionário. E na época ele me chamou pra fazer o canal dele, me ofereceu 50% do que desse o canal. E na época eu tava com a Dragon Pharma, que tipo, era uma empresa que tava me apoiando demais, que tava cada vez me pagando mais pra estar com eles, cada vez mais exclusivo deles, tipo, ó, porra, eu tava ganhando X, mas aí uma outra empresa aí falou que queria fazer uns vídeos comigo e tal, que eles iam me pagar
Y. Aí o dono da empresa falou: não, não, mano, eu quero você focado no meu bagulho. Eles vão te pagar isso? Vão, então eu vou te pagar o que eles vão te pagar mais do que eu te pago. E você vai ficar comigo. Então eu tava com um salário que eu fazia assim. Nossa. E com quantos anos de idade? 18? Não, eu tava com uns 23 por aí, pra mais. Tô com 31, então faz uma caralhadinha já, né? Não, faz mais, acho que tava com uns 24 pra 25. Se minha filha, eu tava com 25 quando eu fiz minha filha, e é uns 2 anos, 3 anos antes da minha filha nascer, uns 23 por 24, assim, era a época que eu ia começar a deslanchar no que eu faço hoje. E o Renato hoje, maior canal, um dos maiores maior do segmento no Brasil, acho que tem 3 milhões de inscritos ou 4 milhões de inscritos. É, E ele tinha me oferecido 50%, né? Então, se eu tivesse Poxa. ficado com ele na época, Aquela eu que você sei. falou do cavalo, né? Se eu ficasse com ele naquela. Mas assim, por que que eu não me arrependo? Porque a pessoa que, tipo, que fez a parceria com ele, que aceitou fazer as paradas com ele, acreditou no projeto, é uma pessoa que merece. Porque é um cara absurdamente foda. É o Aí também Mauricião, um cara Você, muito você sangue que bom. indicou ele? Cara, foi tipo assim, ele fazia os vídeos do Como é que você Bambam. alinhou assim, né? Tipo, Ele fazia os vídeos do Bambam, a gente era bem amigo na época do Kleber Bambam. uhum. E, e ele sempre fez os vídeos do Bambam, Mauricião. Né? Tipo, era o primeiro filmmaker do Bambam. Só que assim, na época, como a gente meio que andava tudo junto, a gente se conhecia, etc. E aí o Renato falou, mano, quem poderia fazer o canal e tal? Aí o Renato até falou assim, pô, tem o menino do Bambam lá. Eu falei, ó, tem o menino do Bambam, ele é meio novato, ele é bem ruinzinho, mas é um moleque, puta, velho, coração, assim, porque eu lembro que eu ia ser pai, anunciei pra todo mundo, ele levou uma roupinha da Minnie pra mim, o Maurício, na época, que ele não era, tipo, câmera do Renato ainda, ele só tava começando. Uhum. E o Maurício é mais velho que eu, muito mais maduro e muito mais cabeça. Então ele foi profundo nessa parada e estourou com o Renato e é uma dupla dinâmica os dois. Então, tipo assim, realmente não era pra ser eu, porque talvez se eu ficasse ali com o Renato, a gente não ia se dar tão bem, a gente tretasse, porque eu sempre fui mais novo, eu sempre fui aquele cara, tipo, começar a ganhar 200 mil por mês, cento e poucos mil por mês, vou tirar isso daí, eu vou guardar a porra que eu vou guardar, cara. Vou curtir, né? Daqui uns 2, 3 meses você vai ver que eu vou estar com uma Porsche na garagem, Uhum. uma casa alugada. Na época eu pensava assim, eu era cabeçudo, tá ligado? E o Maurício nunca foi. O Maurício sempre foi um cara mais maduro e etc. Então por isso que ele foi um match perfeito com o Renato. Então eu não me arrependo de nem um pouco de ter acontecido isso, tá ligado? Tipo, eu ganho bem hoje, cada vez melhor, tenho uma vida cada vez mais estável. Não sei se eu vou chegar num patamar que os caras estão, porque também não almejo isso. Almejo de outros jeitos, mas não do YouTube, famoso, foto Sim. comigo e tal. Nunca gostei disso. Mas foi uma história assim que é pra de repente hoje eu estar ali no meio dos caras. E você ainda tá no segmento, vamos dizer assim. Sim, Você não sim. é um. Hoje a gente é concorrente. Ele tá na Sim. Growth e tô na Max. Né? Mas quando ele tava com a Max ainda, vocês tinham alguma. Não, né? Não, porque eu tinha parado de fazer vídeo de maromba uma época. Uhum. Não aguentava mais. Era sempre a mesmice, eram as mesmas pessoas. Eu trabalhei numa das empresas que foi uma das maiores do Brasil na época, que era a Integral Médica. Fiquei um ano Sim. e pouco na Integral Médica. E na Integral Médica eu tive muitas, como fala, muitas coisas que não deram certo, que também era coisa do cotidiano, que me deixaram muito chateado na época. Eu não tenho rancor, mas hoje eu aprendi com aqueles erros da época. Então, tipo assim, a política da empresa era uma na época, eu queria revolucionar aquela política da empresa. E eles não aceitaram o meu estilo, não aceitaram as coisas que eu falava, não aceitavam os projetos que eu apresentava. Então era muito difícil de trabalhar com eles na Integral Médica. Então eu fiquei um ano, eles não renovaram o meu contrato. Aí foi bem um choque, assim, porque pegaram um moleque mais novato que estão começando, mas estava com sangue no olho, babando pra trabalhar bem. E, tipo, dava pra perceber no olho do cara, assim, que ele queria ser eu, tá ligado? Tipo, ele queria estar ali no meu lugar, ele queria estar trabalhando com os caras, ele queria tá roteirizando, ele queria estar mandando e tal. Então, tipo, eu fui um alvo ali. E eu não gosto dessa situação, tá ligado? De, tipo, de ficar nessa parada, tipo, um alvo nas costas, assim, só esperando o erro pra dar, Sim, tá ligado? Pra falar em reunião e tal. Eu também não tinha saco, não tinha inspiração nenhuma, não tava afim de estudar sobre Tava o de saco cheio, YouTube, na tava verdade, de né? saco cheio com todo mundo, olhava pra todo mundo e ficava assim,
caralho, o que eu tô fazendo aqui de Você novo fala nessa aquela parada de merda? mesmice, era tipo o quê? Era sempre a mesma história, tipo, o cara é lá. Não, a mesmice era também, mas assim, eu quero fazer um bagulho assim. Não dá, a política da empresa não conversa com a política da empresa. Eu quero falar vou dar um exemplo. Uhum. Espero que até o pessoal da Integral possam assistir essa parte. Nunca tive oportunidade de olhar na bolinha dos olhos dos caras, mas eles sabem muito bem disso. Quando a gente precisava de visualização, que a gente tava numa crise, porque o Renato Cariani tinha acabado de sair da Integral Médica. Ele também fazia o canal da Integral Médica. Sim. E onde esse cara vai, ele explode de visualização. O cara é pica. O cara sabe fazer o trabalho, ele é um influenciador grande, ele é um cara famoso, então o cara é muito bom no que ele faz. Só que ele também teve alguns problemas na Integral, saiu da Integral. O canal, ó, porque ele já não tinha os personagens dele, ele leva muita gente com ele quando ele sai da empresa. Então, eu cheguei bem nessa hora da crise. Bem na hora que tava na bosta. E eu fazendo um vídeo atrás do outro, entregando o mesmo horário, papapá, papapá, papapá. E sempre tinha algum problema, algum porém, alguma coisa que não compactuava com a política da empresa. Eu escutei isso milhões de vezes. E aí um dia que a gente tava precisando de visualização, a gente tinha uma produtora, uma menina que trabalhava pra gente, que nem acho que é a Larissa, né? Isso. Que nem a Lara aqui pra vocês. A gente tinha uma menina que fazia as paradas, que escrevia o que mais ou menos ia ter, que estudava sobre os vídeos e tal. A Lu. E aí, o que que ela fez, cara? Ela entrou em contato, porque a gente deu a ideia, falou, mano, tenta falar com o Cielo. Que ele tá começando a treinar, ele tá começando a ficar forte. Tenta entrar em contato com ele, vai que ele faz uma parada com a gente, entendeu? Tipo, pô, é influenciador, Pô, e tem um Grande. público legal também, né? grande pra caralho. Tem a Copa Cachaça lá, não lembro o nome. Copa Cirrose. Copa Cirrose, entendeu? Tem essas paradas lá que não conversa nem um pouco com o mundo do suplemento, com o mundo do fitness, né? São mundos totalmente. Totalmente diferentes, tá ligado? Eu tô dando esse exemplo pra vocês Sim, vão ver o sim. plot twist dessa história. Enfim, chamamos o Cocielo na época. Cara, o Cocielo fez um vídeo com a gente. Eu tava em Cancún na época gravando o Rafael Brandão. Inclusive o CT dele aqui é pertíssimo, mas muito perto daqui. Ele é quase parede com parede aqui, ó. É muito foda. Caralho. E o Rafa Brandão, a gente tava lá gravando como se fosse uma. Tipo, meio que umas férias dele, assim, em Cancún, junto com a esposa dele, tá ligado? E eu tava lá gravando, enfim, e conseguimos fazer a parada com o Cocielo. Eu ia receber os arquivos, porque foi um colega meu que trabalhava junto comigo, de Lemos, que foi até fazer a gravação desse episódio. E ele treinou com um cara muito famoso aqui na Moca, que chama Horse, que é o Marcelo de Angelis, né? Super atleta, um amigo meu há muitos anos. Ele fez o vídeo. Cara, o vídeo, se eu não me engano, ele bateu 1 milhão de visualizações em 3 dias. Uma parada assim. Beleza. Curtimos pra caralho, vamos fazer o próximo. E aí a gente chamou o Sardinha. Já ouviu falar? Pô, Fernando sim, Sardinha? Sei. O Fernando Sardinha me mandou mensagem hoje. Tipo, meu pai morreu 10 dias ou 9 dias antes do dele. Uma parada assim. A Caralho. gente perdeu o pai muito junto, né? Uhum. E aí o Sardinha fui fazer um leg day junto com o Cielo e o Donari. E eu fui gravar. A gente conversou, tentei pegar um pouco mais as ideias do Cocielo, de views, do que a gente faz pra tratar. Ideia. Troca de. Troca de ideia, assim, tipo. Trocando figurinha ali. Troca figurinha, me ajuda. O que a gente pode fazer? Na época eu tava de leira, estourado pra caralho com eles. Que era os bagulho, tinha o Pio, o Io. O Pio, Como foi o nome é dele? Pio, né? O que tem Tourette também, Também né? tem Tourette, Eu esqueci, era acho alguma que coisa é assim. Lá do Rio, lá, eu esqueci o nome dele. Mas E aí ele tinha é um podcast que eles tinham. Ele tinha com os Tourette dois, né? Cast. Tourette Tourette Cast. Cast. Então, tipo assim, eles estavam estourados, até falei assim, pô, a gente podia trazer um dia eles pra fazer um episódio, assim, né, bem escrachadão e tal, de eles, tipo, xingando, fazer um leg day e tal. Até o Conselho falou, cara, eu acho que vai ficar, ó, consciência dele, mano, eu acho que vai ficar muito a mais, acho que vai sair muito da curva do que vocês queriam, tá ligado? Eu falei, bom, enfim, tá bom, vamos pra próxima. Aí, o Conselho falou assim, cara, eu quero fazer um projeto mesmo com vocês, pra eu montar um shape. Aí eu falei, tá, e aí, qual que vai ser seu salário? Quanto você quer receber? Como que a gente vai fazer essa parceria e tal? Ele, cara, me dá a estrutura aí pra eu treinar, me passa os bagulho, me dá toda a suplementação que eu preciso, vamos ver o que dá. Que salário. Olha que foda. Só Aí eu não queria quis receber. Aí
ele. E a gente ia fazer mais vídeos com ele. E aí acabou que na hora de fazer essa parada de realmente amarrar ele na marca, um dos diretores, que realmente seguia aquele bagulho da empresa na época, falou: não, acho que não tem nada a ver. Acho que, puta, melhor não e Nossa. tal. E deixou o cara passar. O cara veio tipo, praticamente de graça, velho. Aí Olha. deixou o cara passar e a gente ficou meio, cara, e agora? Como é que a gente vai achar esse projeto? Porque não quer influenciador. A marca Integral Médica não trabalha com influenciador, não quer falar sobre influenciadores. Né? Na época eles ainda eram muito fechados com o que estava dando certo, que era realmente aquela política de atleta, que era aquela bagulho de bodybuilding, que era se tem o público iniciante, aí tem o do meio e tem o avançado. A Integral só queria conversar com o do meio pro avançado. O iniciante, eles nunca quiseram trocar ideia. Eles nunca quiseram fazer um processo, um bagulho para emagrecimento, uma parada assim. Até É, mulher era difícil ter ela até na esse negócio tá marca. falando de iniciante, porra, você pega os vídeos do Sacani agora lá com o Cariani, porra, eu sei que o vídeo saía em 2 horas, mano, em 2 horas dava 500 mil visualizações. Você pegava assim, era dois Quantos milhões. gordo, que nem eu, que nem o Sacani, não se inspirou naquilo? Nossa, então, é o que você pega nos comentários dos vídeos do Sacani, Muita tipo, gente pô, eu tô emagreceu eu por tô causa na disso. mesma situação que o Sacani, mas eu sempre tive vergonha de ir, e eu vendo ele na academia, assim, cara, isso é sensacional, velho. Tipo, você vê assim, Põe um pouco mais de água comigo. pô, é sensacional você ver, tipo, você fala, pô, o cara, tipo, pô, o tamanho do cara, o cara querendo fazer um negócio diferente. Pô, e um vou monte te- de gente se inspirando. Mano, você pegava de Exato. comentário no YouTube dos caras falando, mano, eu tô na mesma situação que ele, Isso. e, mano, ele tá me dando coragem de ir pra uma academia, sabe? Aham. Porra. Cara, isso pra mim também era. Eu olhava ali, eu achava muito foda. Mas o que que acontece? Isso daqui é de agora. Eu tô falando pra você de integral médica Uhum. faz muitos anos atrás, tá? Sim. Muitos anos atrás. Talvez a política até mudou, né? Então, plot twist. É. Como que eu falo de plot twist é isso. Quer ver? Deixa eu até colocar aqui, ó. Cocielo e sardinha. Vamos ver. Aí, ó. 3 anos atrás. 200, quase 300 mil views. Cara, há 3 anos atrás existia essa política. Né? Aí o que que acontece? Hoje o pessoal tá vendo que se não se misturar, não vai rolar. Então hoje a Integral Médica trabalha com surfista. Hoje a Integral Médica tem a Julie Poca, que é uma baita de uma blogueira foda. Acho que foi ontem ou anteontem eu vi o Marrom, que trabalha com o Léo Stronda. Sim. Inclusive o Léo Stronda sempre foi um brotherzaço meu aqui da Moca. Ele sempre vinha aqui pra gente dar rolê. O Marrom, ele é um moleque albino, humor pra caralho, puta, várias piadas. O cara é muito engraçado, velho. O moleque é foda no que ele faz. Aí tinha um vídeo dele fazendo um unboxing da Integral Médica. Mano, ele soltou um rojão dentro do apartamento, assim, pra fora, e começa a gritar, e pega a cabeça e enfia na caixa pra abrir os bagulho do Whey e tal. 3 anos atrás, isso daí era inadmissível dentro da marca. Impossível você fazer uma parada dessa na Integral Médica. Tipo, ao extremo, assim. E demorou tantos anos pra eles escutarem o que eu falei em 3 anos atrás, tá ligado? Então, tipo assim, se naquela época de 3 anos atrás, como é o que eu falei, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Sim. Caminhos diferentes, etc. Se há 3 anos atrás eles tivessem topado fazer o que eu falei de influenciadores, de repente fazer um campeonato entre influenciadores, projetos com os influenciadores. Se a gente tivesse feito tudo aquilo naquela época, velho, tava estouradaço hoje, tá ligado? De outro patamar, né? Sim, com mano. certeza tava muito O foda. Cielo conhece muita gente atrás. Meu, mano, Cara, tipo, não consigo nem o imaginar. Renan da mano. Forfeit Club é um cara bem famoso também no meio. Eu lembro que até ele ficou meio de cara. Falou, pô, mas sempre te chamei pra você gravar comigo, você gravou com a Integral, tá ligado? Uhum. Ah, mas eles, hoje, tipo, eles gravaram junto. Hoje, onde o Conselho tá? Na Growth. Fizeram até esses dias um Sinu Castigo, né, de tomar umas cachaças. Sim, sim. Dentro, acho que foi dentro do CT da Growth, posso estar falando merda, mas foi junto com o Balestrin, com o Cariani, e tinha mais alguém lá, tipo, os caras tomou cachaça. O Balestrin saiu bebaço do vídeo. Uhum. Todo mundo ali saiu meio ruim, porque também não é acostumado a beber, Sim. então tomar 2 ou 3 ali, o cara vai ficar ruim. E fizeram um episódio de milhões, tá ligado? É zoeira, uma vez na vida. Engajamento, tudo aquilo sobe. Não, Tá ligado? o que me deixa mais incrédulo foi tipo, que o cara ele não pediu um salário, ele pediu só a estrutura, a suplementação que ele usava, que ele precisava. Mano,
E os caras falaram que não queria, velho. E nem você falou, o cara conhece muita gente, ele ia trazer muita gente pra fazer o projeto Sim, junto. com certeza. Ia inspirar muitas pessoas, Com certeza. sabe? Ia ter muitas coisas que iam rolar ali. Tipo, é uma parada que não adianta a gente chorar o leite derramado e ponto final, tá? Não adianta a gente chorar o leite derramado e ponto final. Eu não tô falando, tipo, também mal da marca, porque, cara, a marca era, tipo, era a maior zona, tá ligado? Tem gente que tatuava a caveira da Darkness e tal. Eu não posso falar nada porque eu tenho o dedo da Dragon tatuado. Mas tem pessoas, tipo, virou meio que uma parada assim, porra, eu sou da Integral Médica, cara. Eu sou foda, da maior do Brasil. Mas foi mesmo, né? Há uns Muitos anos seguidos, tá ligado? Tipo, eu não sei como é que tá hoje ali, mas, tipo, em relação à instituição, se eu não me engano, hoje a Suplay é a maior que tem. Suplay é a dona da Max, da Dr. Peanut, é tudo junto, assim, entendeu? Tá. E a Growth deve ser também uma das maiores, segundo relatos também, já passou a Suplay Passou já. É que a Suplay, é que a Growth ela tem uma sacada muito foda, que ela vende direto para o consumidor final, você não acha em loja de suplemento, nenhum produto da Growth. Quando eu comprei meu whey, uma creatina da Growth, Whey de 1 quilo. É, e a Whey única de 1 que tem de 1 quilo, né? Os quilo. outros são 900 gramas, se não me engano. É que o Cariani fala, Ele fala. whey de 1 quilo. É muito. É muito tipo meme isso, tá ligado? Só que vende pra caralho, então ok, tá ligado? E ainda é um preço Beleza, acessível é um pra preço porra, acessível. cara. Então, tipo assim, eu não tô fazendo propaganda da Growth, hein, mas eles têm uma ideia boa. Então, tipo Sim. assim, cada empresa sabe o seu lugar, né? Sabe o que vai, a estratégia que vai fazer pra crescer. Tem empresas que escutam as pessoas, tem empresa que não escutam as pessoas, tem empresas que tentam escutar, mas às vezes não vão fazer. E eu passei por todas elas. Na época que eu tava na Dragon, eu não tinha tantas ideias que nem eu tenho hoje, porque também não sou tão vivido quanto eu sou vivido hoje no meu trampo. Hoje na Max Titânio, cara, é a vibe de trabalhar com o pessoal, a energia de trabalhar com os atletas e com o pessoal de interno, que era o meu pior problema na Integral ali, era o pessoal da interno, assim, tipo, era muitas ideias que não batiam, o time mudava toda hora, saíam do marketing, tipo, em um ano, eles tentaram reformular muitas vezes, e agora, por causa da saída do Cariani, cara, isso é doa quem doer, mas é a realidade, cara. O Cariani, quando ele sai de um lugar, ele deixa um vazio, tá ligado? Do marketing, assim, de visualização, etc. Até a marca, coitada, que não tem nada a ver, toma hate. E aí ele também tá abandonando em aspas, abandonando, né? Não é abandonando. Sim. Ele também toma hate, todo mundo toma hate, todo mundo toma elogio, e é uma loucura da porra. Dedo no cu e gritaria toda hora. É bagulho doido, mano, quando acontece isso. E aí acontece meio que uma contenção de crise, tipo, porra, agora as visualizações vão baixar pra caralho, a monetização vai baixar pra caramba. Tudo bem que a monetização do YouTube, mesmo que se for alta, é baixa perto do que uma empresa, né, tem. É porque ganha mais publicidade, né? Exato. Então, assim, o que a gente vai fazer? Pô, ainda ficou os principais atletas do Brasil, assim, digamos, não desmerecendo os atletas, pelo amor de Deus, mas ficou um dos principais atletas do Brasil na Max. E aí a gente falou assim, cara, ainda tem realmente o que a gente trabalhar aqui, eu tô tranquilo, vamos trabalhar, tipo, o pessoal todo ali interno. E quando eu entrei, eu já, porra, velho, meu nome todo mundo já conhecia, todo mundo já sabia do meu trabalho, todo mundo já sabia do meu potencial, todo mundo já me conhecia, sabia meus defeitos, sabia o que era para como conversar comigo, como não conversar. E tipo, hoje minha equipe que eu trabalho na Max, cara, é a melhor equipe que eu já trabalhei na minha vida. Os caras são muito foda. Os caras são muito foda. Todo mundo entende se você tem algum problema. Às vezes você precisa entregar 10 vídeos no mês, você entrega 6. Aí você justifica, não é aquele bagulho que, tipo, vai acabar o mundo. E falou, beleza, ó, então a gente vai descontar. Tipo, a gente vai fazer uma produção grande, a gente desconta nessa produção grande e tudo bom, velho. Tipo, bate palma e vamos que vamos, tá ligado? Fica mais preocupado em resolver pra lá do que resolver, ficar... deixar pra lá o que já aconteceu e vamos focar na solução, tá ligado? Não tem uma parada tipo assim, não vou dormir. Antigamente tinha essa de não vou dormir. Hoje não tem essa de não vou dormir. Eu tive um problema sábado, um problema pessoal sábado, e eu falei, cara, eu não vou conseguir entregar o vídeo hoje, mas eu falei com uma certa antecedência, eu falei, não vou conseguir entregar o vídeo hoje, mas amanhã tá no pente. E aí eu fui dormir um pouco com culpa, tá ligado? Eu falei, caralho, eu não entreguei o vídeo hoje,
Mas também não ia conseguir, cara. A cabeça tava, tipo, em outro lugar, tá ligado? E pra fazer um vídeo foda, você precisa ter inspiração, você precisa estar ali, tipo, não dá pra só jogar as imagens, fazendo automático, com cara de bunda e sem vontade, tá ligado? Com a cabeça em outro lugar, com algum outro problema que sobressaiu. Avisei eles, ó, beleza, Gui, tranquilo. Aí lancei no domingo. E aí um dos caras que é do marketing lá falou assim, cara, esse foi o melhor vídeo dos últimos tempos que eu vi na Max. Se não o melhor vídeo que a gente viu dos últimos tempos na Maromba. E é só um treino. Mas é um treino legal, um treino bem editado, um trampo que deu um trabalho, tipo, de 2 horas, 3 horas de edição. Tudo bem que eu sou aquele cara de editei 1 hora, ferveu o radiador, vou ali tomar uma água, vou comer um bagulho. Hoje eu tô tentando dar uma perdida de peso, como minha vida inteira eu batalho pra perder peso e nunca consigo. Ah, vou dar uma andada, pego 40 minutos ali onde eu moro, aqui perto da Anhamelo, né? Que tem uma puta num negócio de caminhada da hora lá. Vou lá, fico meia horinha andando, 40 minutos, volto pra casa, livre, pum, finalizo o Parece vídeo. dar uma espécie, você ficar muito ali, você não, não Exato, consegue cara. Exato. liberar o que você sabe fazer. Às vezes você precisa sair pra tomar um ar, é o que você falou, né? Se você ficar muito em Exato. cima de um trabalho, muito, você perde a referência, você acaba perdendo a referência do que você tá fazendo. Eu sou um cara que eu tenho muito desvio de atenção, né? Eu falei pra vocês, né? Eu tenho um TDAH terrível. Eu falei, bem-vindo ao clube aqui. Eu sou um cara que esquece muitas coisas, eu sou um cara Vai esquecer o copo, hein? eu não posso esquecer o copo. Eu sou um cara que eu penso em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, a minha cabeça realmente, tipo, que nem minha esposa, às vezes ela fala, pô, caralho, você tá o dia inteiro sem falar comigo direito, cara. Minha cabeça tem 5 assuntos pra resolver. E eu não quero falar com ninguém. Não vou deixar de amar ela, não vou deixar de amar o pessoal que tá trabalhando comigo e tal. Mas eu tenho tanta bosta pra resolver na cabeça. Não consigo dar atenção pras pessoas na hora, tá ligado? Às vezes é bom você ficar sozinho, né? Porque você já pensa com você mesmo, né? Exato. Às vezes ficar com muita gente conversando, você não se resolve o seu problema consigo mesmo, né? Exato. Eu sou um cara que tem esses bagulhos assim na cabeça, tipo, e agora? O que vai acontecer? Aí eu fico com ansiedade. Aí meus brother falam assim, cara, eu já não, sei lá, eu quero me aposentar, quero parar de fazer isso, pá. E eu fico assim, cara, como é que você quer se aposentar, velho? E eu, porra, e agora? O que vai fazer? Eu também vou me aposentar? E eu vou fazer o que da vida? E aí, tipo, minha cabeça começa a ferver, mano. Ferver. Aí eu desligo o disjuntor. Que o homem tem um pouco disso, né? Às vezes a gente só quer ficar assim, ó. É verdade. Mas é mesmo. A gente só quer ficar ali no nada, tipo num limbo dentro da nossa cabeça, assim. É uma das paradas que eu mais gosto de ficar, assim. Quando eu chego em casa, eu fico assim. E é bem aquela hora que a mulher fala, pega água pra mim. Você tem que ir lá pegar. Eu falo pra minha namorada que às vezes eu só preciso existir. Existe, mas É só isso. exatamente, eu só preciso tirar tudo que tem na cabeça, de repente até olhar pra parede, assim, ó. Eu tenho um problema também que às vezes eu tô assistindo o filme e de repente eu me desligo do filme. Quando eu me ligo de novo no filme, o Blade já matou todo mundo. Eu falo, caralho, mas o que Aquela aconteceu coisa no filme? do- Tem que voltar o filme todo. Caralho. Aquela coisa, né, tipo, de você começa a assistir um filme assim, você começa a viajar na sua cabeça, o filme vira um pano de fundo e você nem tá prestando atenção e seu cérebro tá a milhão. Exato, mano. O Gui, você falou que quando o Cariani sai de uma empresa, fica fica um limbo, um vácuo ali, né? Ficou um... Com a Max, provavelmente foi Cara, quase a mesma coisa, talvez, né? Sim. Eu acho que foi mais fácil, que nem você falou, foi um pouco mais fácil, porque você já tinha alguns atletas ali de nome Sim, que ainda sim. Aham. conseguiram dar. Mas quem encerrou o contrato foi o Cariani, foi a Max? Ou não sei se você pode falar isso também. Cara, na real é que eu não sei. A gente vê o que tá na internet. Uhum. O Cariani fez uma nota falando sobre. Eu não sei se a minha chefa falou alguma coisa sobre. Mas, assim. É briga de gente grande ali, cara. Dá nem pra saber, né, Não irmão? dá nem pra falar quem tá certo e quem tá errado. Você acha que Porque rola alguma guerrinha de ego? Não. Acho que não, acho que o que deu. eu acho que é o que mais rola. Sabe por quê? Eu vou plantar um negócio na sua cabeça. Cara, todo bodybuilder tem essa parada do ego. Por quê? É. Porque bodybuilder, cara. Os caras batalham pra ser Já um maior que o outro, é. mais seco que o outro, Já trampa com o corpo, mais, né? mais estético que o outro.
Toda hora ali uma competição diferente. Quem é maior, quem posa melhor, quem ganha mais dinheiro, quem tá mais bonito, quem anda com o carro melhor, etc. Tem bodybuilder que tá na caverna e acha que os playboy que andam de carro é foda-se, são tudo um bando de pau no cu de playboy. E os playboys sempre estão fazendo os bagulhos diferentes. E mano, é muito louco o bodybuilding, tá ligado? Bodybuilder é muito doido, cara. Muito doido. Porque assim, as pessoas hoje que eu trabalho são pessoas que eu me inspiro. Mas eu já trabalhei com quase todo mundo do meio maromba. Tipo assim, que tá... O meu primeiro canal chamava BETV quando a gente começou a trabalhar com meio maromba. O dono falava pra mim assim, é impossível a gente chegar em 100 mil. Chegamos em 100 mil inscritos. É impossível a gente chegar em 300, chegamos a 300. Ah, eu acho que esse canal, mano, tá indo bem, mas, cara, acho que a gente nunca vai chegar em 1 milhão. 1 milhão e caralhada. Falta um pouquinho acreditar no próprio trabalho, né? Aí eu saí, depois fui pra Dragon, enfim. Mas aquilo a gente nunca pensou que ia chegar. Os nossos vídeos estavam passando as visualizações do Fábrica de Monstro na época. Né? Que Fábrica de Monstro foi um dos maiores golpes que o coitado do Stronda tomou na vida, né? Nunca ganhou dinheiro, era os caras que ganhavam e, né, pelo que eu sei, é mais ou menos isso que a gente vê na mídia, né? Enfim, mas é batalha de ego toda hora, cara. Tipo, ego, é vaidade pra caramba, porque, tipo, em aspas, vaidade, né? Mas você tem que ser maior que o outro cara. Você tem que trabalhar mais duro que o outro cara. Sim. Sabe? Ser mais esperto que o outro cara, porque a gente fala assim, às vezes tomar mais bomba que o outro cara. Mas não é isso, é mais inteligência, mais ciência, mais estratégia Porque, na real, ganha quem tem o conjunto melhor, cara. Ganha quem treinou certo, comeu certo, fez a estratégia de finalização certa, tomou os ergogênicos certo, tomou os manipulados certo, tomou a suplementação certa, gastou dinheiro no certo, que treinou, e dormiu certo, que é um dos mais importantes, dormiu, descansou certo, treinou pose certo, estudou sobre os seus adversários certo, fez o seu marketing pessoal, sua política certo. Então, cara, tem guerrinha de ego em todos os nichos, tá? Isso é ponto final. Ah, mas e aí, Gui, o que você acha? Mas é no Maromba é diferente? Não, cara, é igual aos outros lugares, porque assiste o filme Ford versus Ferrari. É ego, parça. Quem é que vai ganhar 24 horas de Le Mans? Tem que ser a maior de todas do mundo, da América, dos Estados Unidos? Ford. A gente tem que ganhar de quem que é os caras aí? A maior de todas, mais foda do mundo, da Itália. Ferrari. Dos carros esportivos mais famosos e etc. A gente tem que ganhar desses caras porque eles são os primeiros e ganhar 24 horas de Le Mans, nosso nome vai voar. É a mesma coisa. Quem que tá lá no Mr. Olímpia, pica ali? É, a gente tem que ir ali. Sim. Ô Gui, tá uma pergunta pra você falando essa parada de ego. Meu, aquela parada do Bambam e do Popó lá, mano, muita gente fala que foi muito marketing. Dê Né? sua opinião, sou. Você que é da galera, tipo assim, você conhece a galera ali mesmo. Eu conheço os dois. Não, porque assim, pra gente que não manja muito e tal, só que a gente olhava assim, a gente viu o Bambam falando de um jeito, cara. Eu falei, cara, Eu vou ganhar de você, Popó. e ele Eu vou pegava derrubar as você, lives que falava com o Popó. Eu vou pegar você, Popó. Mas ele falava de um jeito Eu que eu tenho falei assim, caralho, ar-condicionado. mas acho que ele tá muito confiante pra ganhar do Popó. Aí começa assim, pô, mas o Popó é bom pra caralho, né, pô? Mas o cara tá falando com sangue nos olhos que vai pegar o Popó. Aí você chega lá, tipo, você vê a luta, tipo, o Popó não conseguiu durar 30 segundos com... Foi 30, né, O querido? cara, ele atua tão bem que É. você acredita que ele tem uma pequena possibilidade de ganhar do Popó. então, eu né? falei, não, eu acho. Aí ele falou, pô, o cara é grande, né, pô, não sei o É. quê. Aí você vê, mano, ele parecia um... Bonecão do posto. moleque do legal. posto, assim, aí você fala, cara, não adianta você ser fortão, que você não tem agilidade, mano. Ali, você vendo, assim, você acha que foi marketing tudo aquilo ali? Ou Cara, ele já sabia que ele O que ia acontece? tomar Eu sou um pau? cara... Desde pequeno eu sempre lutei. Fui campeão várias vezes de Muay Thai, fui campeão na Copa Brasil, fui campeão de vários campeonatinhos, campeonatão, etc. Eu sempre lutei, sempre gostei muito de luta. Eu vendo ali tudo que tava rolando, eu conhecendo o Bambam, eu sei que ele é o cara mais marqueteiro que existe. É um cara muito foda, ele sabe falar. Mano, a gente até zoa, né? Você é campeão do quê, pai? Ganhou o BBB. Primeiro BBB. Ganhou o BBB. Ele fala bem assim, né? 10, 15 anos já? 20, Não, eu acho. vai. né? A gente tá no VB 24, 25? Sei lá. Eu ganhei o BBB. Campeão do BBB. Tá, cara, legal, mas o cara fez a série do Didi lá, que era bem famosa na época.
Sim, verdade. Ele fez várias paradas, tá ligado? Ele é um cara ligeiro, comprou bastante imóvel, se eu não me engano, quando com o prêmio. Então ele tem uma renda fixa. Ele não é burro. O Bambam, quando eu conheci ele, tipo, a gente dava rolê, ele não bebe, mano. Ele não bebia de ficar louco e etc. Podia ter feito isso no passado. Mas quando quando a gente dava, em aspas, rolê lá no Rio de Janeiro, etc., ele era um cara totalmente centrado. Ele era um cara que até gostava de estar dirigindo, tá ligado? Você podia estar com o carro de um brother lá no meio do rio, ele, não, daí que eu dirijo, pai, que eu... Aqui eu sei tudo, rei, né? Então, pegava o carro e ia pros rolês. O Popó, cara, eu tive a chance de conhecer ele um dia antes da luta. Ou foi o dia da luta? Eu não sei se foi o dia da luta ou antes da luta. Eu fui na casa que ele tava aqui em São Paulo. A gente foi fazer um mini teaser pra marca que patrocinava ele, que ele tinha uma collab e tal, que chamava Beast Mode Brasil. Essa Beast Mode eu trabalhava com eles e tal, então a gente foi fazer um teaser do Popó. E conheci ele lá, mas quem eu conversei mais foi o treinador do Popó. Esqueci o nome, um tiozão, velhão, assim, pai. Deu várias aulas pra gente, assim, enquanto o Popó não descia e tal. Fizemos os vídeos que a gente tinha que fazer e tal, e o Popó já olhou pra gente e falou assim, cara, vai dar um minuto. Eu sei que não vai dar um minuto, cara. O Bambam ele não tá se ligando onde que ele tá se enfiando. E você vê o Popó, muito mais cheinho, muito mais tiozão, bochechinha do rosto mais cheia. Sim. Você vê que é um tiozão, tá ligado? 40 e todos anos, não sei. Mas o Popó é muito rápido. Só que, mano, é campeão mundial várias vezes, velho. Não Sim. tem o que fazer, mano. Agora, uma luta que eu fico dividido é o do Jake Paul e o Mike Tyson. Ali por mais que eu ame de paixão o Mike Tyson, eu tô com um pouco de... Porque o Jake Paul, ele não é o Bambam. E ele é mais novo também, né? Ele Além tem de mais novo, ele já resistência, ganhou lutas, né? Já ganhou luta. Ganhou do Nate Diaz. Que foi Ele é lutador mesmo e tem a Exato. grande diferença de idade, né, mano? Exato. O cara tá, tipo, no auge ali, testosterona batendo, filho. Não precisa nem estadala. E uma luta também que seria muito boa seria do Popó contra o Vitor Belfort também. Cara, né? mas o que... Assim, acho é que o Vitor eu acho que é mais novo que ele também, né? Cara, não, acho que eles estão... acho que mesma idade, mesma idade, se talvez. não for mais velho, hein? O Vitor? É. Verdade, porque o Vitor é das antigas, É. né? O Vitor é desde a luta livre, que não era nem UFC. Eu vi aquela primeira. Os caras lutavam sem luva. Era punho mesmo, tá ligado? Vale Ela tudo. passava aquele calco na mão, assim. Qual foi aquela luta com o Vitor? Que ele foi com o Vanderlei, não foi Vanderlei Silva ou não? Que ele, O que ele, Vanderlei é o tiozão. É ele mesmo. que ele socou. Mano, não deu nem cheiro, velho. No começo da luta, ele. Acho que até o Vanderlei. Acho que até é o Vanderlei, não é? Eu acho que é. Foi contra o Vanderlei? Não sei se é o Vanderlei ou o Minotauro, Tenho não quase sei. certeza. Não, acho que é o Vanderlei, sim. Que acho que foi a primeira luta, eu acho que foi daí que o Vitor começou a despontar. Mano, você pega a luta, mano, ele dá um pau assim, Pinote, mas né? você não consegue, você não vê, não dá nem pra respirar, mano. E, eu até não sei se é o Vanderlei, tá? Mas eu sei que ele quer revanche até hoje, né, mano? Ele queria uma revanche, ele não consegue a revanche com o Vitor até hoje. Ele fica buscando a revanche e ele consegue. Cara, eu não lembro dessa luta. Mas assim, eu sei que, como eu acompanhei bastante luta já na época, o Vitor Belfort, pelo que eu já conversei com alguns lutadores famosos do UFC da época, tá? Eu sou meio velho também, então eu conheço muita gente, tá ligado? Desse meio. Por causa também de quem eu trabalho, dos famosos que aparecem ali, etc. O Vitor Belfort não é um cara que muita gente gosta dele. Tá ligado? Não. Eu não sei se é o jeito marrento, não sei qual que é, mas a galera no backstage, nos bastidores, não curte muito ele. Ele é meio malão, tá ligado? Porém, em contrapartida, eu não conheço o cara. E quando eu era moleque, eu era tipo, pô, Belfort, mano. Belfort. Então, tipo, como atleta, o cara é muito foda, mano. Não tenho o que falar, velho. E outra, teve aquele bagulho da irmã dele e tal. Eu acho que, se aquela parada da irmã dele não tivesse acontecido, Ele tinha despontado, mas. você é louco. Eu acho que ele ia ser campeão do UFC por vários anos seguidos. Sim. Eu acho que ele era um cara muito foda. Eu sou muito fã do Spider, tá ligado? Demais. Do Você viu a série Anderson dele? Também, mano. Porra, cara, vou te falar. Eu tenho o meu maior ídolo, assim, de pessoas que já existiram, já fez história. Esse é o Ayrton Senna. Esse é o primeiro. Esse eu assisti todas as séries, tem o livro, tem um monte de coisa. Ansioso pela Netflix? Porra, cara. Ou tá com medo de Eu fazer assisti merda? o trailer e eu gostei pra caralho. O Ele é ator muito tá bom. muito bom, velho. E o ator faz a porra do sotaque do Senna, cara.
que o Senna falava inglês, mas com sotaque brasileirão, assim, né? Tipo, bem duro o inglês dele era, né? E eu acho que vai ser legal a série, cara. Eu acho que vai ser bem legal. Mas enfim, do Spider eu não assisti, cara. Que, Acho que é série? Como Água, não é? Não lembro. a série, né? A série nova que saiu, Isso, né? Spider. Não, mas ele tinha um documentário antes, que era tipo Be Like Water, uma coisa assim, que era bagulho do Bruce Lee, que ele falava, seja leve como água, uma coisa assim, e aí ele fez esse documentário. Esse eu não assisti e também não assisti a série. A série, quando tem muito drama, essas paradas assim, eu não gosto, Por exemplo, eu adoro Rock Balboa. Assisti todos várias e várias e várias vezes. Qual que você mais gosta do Rock? 4. 4? É. O 4 é o que Que ele vai pra Rússia. Aquele é muito foda, hein? Ele luta com Que luta com o Ivan Drago. Acho que o primeiro Rock que eu assisti foi o 5, que é por causa do... Do filho dele, que tem o filho dele adolescente, Isso, se encontrando, e ele treina um moleque que depois esse moleque. porque eu acho que era quando eu era pequeno, foi o que apareceu na televisão pra mim. Aí que se depois começou a ser revolta, antigo. eles tretam na rua e Sim. tal. Muita gente fala que dos rock esse é o pior. É? Que Todo mundo fala que esse esse não é é o muito pior. bom, né? Mas ele teve o Creed. Então, O Creed 1 adorei. É que teve um, o 2 e o 3, não é? é o 1, 2 e o 3. Isso, é. Eu assisti só um, cara. Porque quando eu vi a sinopse do 3, que ele ia lutar com o filho do Ivan Drago, que foi o que matou o pai dele, aí eu já, não vou assistir não, pai. Aí até aparece, até aparece Ivan Drago. Acho que é o 2, né? O 2 ou É o 3? 2 que aparece o Ivan Drago com o filho, no restaurante do Rock, que eles Isso. trocam uma ideia. Eu vi só um pedacinho. Eu não quero ver, não. Eu não assisti, velho. E aí o 3 agora, que tem aquele ator que até ele se fudeu agora, esqueci o nome dele. Que ele era tipo o rival do Creed, né? Do Michael Sim. B. Jordan. Eu esqueci o nome desse ator. Esse ator se ferrou agora, perdeu os contratos da Disney, perdeu tudo, né? Ele agrediu, acho que a mina dele. E aí foi lembrar culpado. o nome dele. Eu não vou lembrar o nome dele. Caralho. Mas ele era o Kang, né? Que ia fazer dos Vingadores lá. Ele era o Kang, que seria Avengers de Kang Dynasty, uma coisa assim, Dinastia Kang. E ele acabou tendo um processo aí com a mulher dele, com a namorada dele, parece que meteu uma porrada nela lá e ele perdeu isso daí. Entendeu? Então, tipo, foi esses dois que eu. Esse terceiro eu até queria assistir, porque é um bagulho mais rival, bagulho de criança. Agora o dois eu achei muito. Forçado, né? Não forçar, como que eu. Sei lá. Me surpreende muito, tá ligado? Tipo, trazer o Ivan Drago de novo, tá? O cara que matou o príncipe, o Creed, tá ligado? No ringue. A história, tipo, do 4, cara, era perfeita, assim. Eu acho que não deveria ter continuidade, sacou? E a partir do Creed 3 que o Stallone tá 100% fora até da produção, tá ligado? E é uma parada que ele criou. Então também eu tenho esse apego meio emocional pro Aí você fala assim, poxa, não tem mais a mão dele ali, né? Ele fez essa série que tem acho que na Amazon, chama Tulsa King. Se vocês tiverem oportunidade, assistam. É uma série do Stallone. Caralho! Que conta a vida dele? Não, é Não, uma série que ele era um cara que ele ficou acho que 50 anos preso, 40 anos preso por causa da máfia. Porque ele era fiel à máfia, não dedurou e ficou isso daí preso. Aí quando ele sai, a máfia tá todo mundo bem. Então ele quer estar ali no meio dos caras. Só que aí, tipo, o pessoal, mano, não tem nada a ver você ficar com nós agora. Tipo, resumindo, né? É os filhos que já estão grandes, que já estão meio comandando. E o pai lá já, tipo, tá bem velho, tal, respirando por aparelho, assim, tipo, com um negócio. Falou, pô, o que a gente vai fazer com ele? Aí mandaram ele pra uma cidadezinha. Tem umas coisas que acontecem, não vou dar spoiler. Aí mandaram pra cidadezinha de Tulsa, que acho que, se eu não me engano, é no Texas até, ou perto, uma coisa assim. E ele precisa ser um gangster lá. Um gangster italiano, da época X bolinha quadrado lá. Ele tem que se virar como um gangster local ali nos tempos de hoje. Não sabe o que é iPhone, não sabe o que é essas paradas. Resolve as paradas muito na porrada. Chega pra tomar um milkshake. Isso aconteceu comigo em Londres. Chega pra tomar um milkshake, um café, alguma coisa assim, ele tira o dinheiro do bolso. A gente não aceita dinheiro aqui, é só cartão, Só do Apple cash. Pay. Aí ele. Isso ainda vale aqui alguma coisa, né? Que eu também fui tomar um milkshake lá, tirei os euros. A gente não aceita dinheiro. Só cartão, tá ligado? Só cartão, Apple Pay, etc. Então é uma série muito foda. O Stallone é um cara foda.
né, por esses bagulho. isso Ele aí. sempre foi um cara pra escrever, ter ideia de super-herói. E a história dele é etc. muito bacana, né? Quando ele escreveu o rock. É, bem triste e bem motivação, Pô, que lance do assim, cachorro né? dele É que ele triste, vendeu. né, cara? E ele É vai lá e compra o triste. cachorro de volta. E o cara ainda filho da puta falando, eu quero tanto. Agora você tá rico, eu quero tanto. É Vai lá e muito compra o bom. cachorro de volta. Não, o Stallone, assim, ele é um cara... Tem seus erros, como todo mundo lógico, tem. né? Ainda mais um cara daquela época. Ele é 1 ou 2 anos mais velho que meu pai. Então ele deve ter seus 77, 78 hoje. Então é chucro, velho. Tem o que fazer. Sim. Não vai falar pra aquele cara que ele vai ter que falar todes. É, Porque ele vai falar, que é de outra isso, época. cara? Eu já tô no fim da... Você quer que eu falo todos? Não vai dar pra aprender isso, galera. Quer Isso daí é me pra ensinar sobre vocês, agora, binário? agora que vocês têm que aprender agora. É. A mim eu não vou. Eu ia falar pro meu pai, tipo... Coitado do meu pai, cara. Quando eu chegava em casa com os carros tudo modificado, cara, ele sempre foi mecânico, sempre mexeu em carro, caralho. Ele ficava louco. Não aceitava de jeito nenhum. Porque era Tipo, conservador desse sentido. ele Aquele era carro assim, de. cara, não, é só colocar as rodinhas, não precisa fazer mais nada, sabe? E aí eu comprei uma Mercedes, era 1971, uma placa preta, tudo. Coisa mais linda, cara, a igrejinha, né? 2 portas, câmbio manual, cara, do caralho. Eu cheguei em casa com a originalzinha, as calotinhas, pá, tudo original, placa preta, ele... Você não vai mexer nesse aí, não. Eu falei, rapaz, acho que esse aqui eu não vou mexer, não, porque eu vou deixar guardadinho pra fazer uma grana. Mentira, cara. Mentira. Deu um mês lá, o carro tá com a suspensão ar, as rodas pra dentro, as rodas grandes. Ele arrancando os cabelos. Aí a hora que olhou o carro falou: você fudeu o carro todo, eu. Relaxa, pai. Você já esperava aí, ó. já esperava essa reação dele, né? Lógico, eu sempre espero, eu sempre esperei. Meu pai sempre foi um cara que. Meu pai sempre foi um cara que assim, me apoiou pra caralho em tudo. Não tenho o que falar, não era um cara carinhosão, mas me apoiava pra porra. Tipo, pai, tem como você. Porra, você que tem mais limite que eu no cartão, aí tem como você me passar um jogo de roda que eu tô querendo comprar ali? É, moleque do caralho, viu? Deixa eu virar o cartão que nós ver. Quanto custa essa roda aí? Falei, então, pai, é 7.000 reais a roda sem pneu. Eu vou passar o seu cu lá na maquininha. Era tipo assim, né? Aí eu tinha que ir lá, trabalhava assim, ganhava uma grana. Pai, preciso passar o cartão? Mas eu tenho uns 4.000 aqui. Você vai comprar mesmo uma roda que vale 7.000? Aí eu, mas pai, é a época, cara. É o que tá acontecendo, é o que eu gosto, é o que eu amo. Porra, eu não tô nas drogas, não tô, sei lá, não sou um cara filho da puta, sabe? Não sou ladrão, nunca tive problema com nada dessas paradas. Pô, deixa eu com o meu hobbyzinho aqui, Tô né, fazendo mal pra mano? ninguém, né? Aí que tem aquele lance de, pô, vou ter que trabalhar pra caralho, fazer o dinheiro pra caralho pra ter essas coisas, que é caro, mano. E hobby de carro, você vê os meus lá e fala assim, porra, mano, muita gente fala isso, irmão. É verdade. Pô, vamos, playboy, mano. Só anda com os tênis nervoso, com as caranga, o caralho. Pô, vai ver minhas contas lá, filho, o que eu pago de boleto. E o que eu trampo também pra isso, tá ligado? Então, tipo assim, e outra, não é nada, tipo, um absurdo. Porque eu conheço amigos meus que, por exemplo, tem brother meu aí, não vou citar nome, como que fala? Por ética. Mas tem brother meu que o carro dele vale 4,5 milhões. Sim. 4,5 milhões são 45 Passats igual a minha. Nossa. É mais que uma loja de carro, velho. Então, tipo assim, cara, relaxa, irmão. Eu tenho acho que hoje uns 40, 50 pares de tênis. Que é a maioria de coleção, ali é o que eu gosto. Alguns eu dou embora, outros vendo e tal, mas os que eu mais gosto dão mais ou menos isso. Tem tênis caro pra caralho? Tem. Tem tênis que eu paguei 12 vezes de quase R$ 1.000 por mês. Num tênis. Mas era aquela parada tipo, mano, eu quero, e o consumismo, tá, não sei o que eu até tô trabalhando isso pra melhorar. Mas tem brother meu que, tipo, mano, é um tênis desse, 2 tênis que compra por mês. Então, tipo assim, não sou o bambanzão, gostosão. Você precisa ver os caras que eu conheço, tá ligado? Mas você é de ir na Guadalupe lá? Cara, Guadalupe, eu Ficar comprei. esperando abrir a loja, que tem Não, uns não. caras que fica lá, tipo, uma Sim, noite tô ligado, antes, né? é. Faz, tipo, a resenha lá até amanhecer, porque assim, não deixa de ser um investimento também. Porque tênis, tipo, sai, sei lá, 30 cópias só,
E já era, tá ligado? Quem tem, faz tem. Às mais, vezes você paga lá 3, sei lá, 10 pau no tênis, mas, mano, ele é exclusivo, irmão. Tudo Daqui nessa 5 vida. anos, 3 anos, ele vai valer, tipo, triplo. Exato, dependendo. você falou Então, tudo. não deixa de... Não é uma loucura, vamos dizer assim. Tudo nessa vida que virar colecionável vai valer dinheiro. Sim. Tem coisas que a gente nunca ia saber ia valer dinheiro. Porra. Quem disse que a porra de um gol quadrado ia virar colecionável? É, o Zé tava falando com a gente É. agora, né? Que ele vendeu o bagulho. Cara, olha tipo, um Gol GTI quadradinho da época, hoje vale quase 100 cruzeiro, mano. Pra mais, talvez. Sim. Nunca imaginaria que um Gol valeria isso. Ninguém imaginaria que um Gol valeria E tem isso. algum tênis lá que é o social door lá que você fala assim, esse aqui não vendo, não troco. Cara, não. Tipo, todos os tênis que eu tenho, a maioria é que assim, eu não sou muito de vender. O pessoal do meu Instagram até sabe como eu sou. Tipo, eu participo dos fóruns, mas assim, é aquele cara que só observa. Eu não falo nada, não tiro dúvidas. Minhas dúvidas, às vezes, é um negócio que tá rolando ali, que eu enxergo ali, já tiro minha dúvida. Eu não vendo em fórum, eu não tenho aquele negócio de ir pra um evento de tênis e levar. Mano, não sou comerciante, tá? Às É vezes, uma coisa quando, sua que você gosta de ter em casa, assim, de... às vezes, quando eu vejo que tem muita coisa lá já acumulada, eu pego os que eu menos gosto e, tipo, coloco pra vender no meu Instagram por metade do preço. Não viso lucro. Tá ligado? Mas aí, tipo, se eu vendo 3 tênis que eu não gosto, eu já compro um top. Então, de 3 eu fiz um. Sim. Não é cabeça de comerciante, eu não tô ganhando dinheiro. Não, sim. Não. Só pra fazer a sua coleção mesmo. Exato, eu faço, tipo, os Dá tênis que eu andamento. gosto, vai indo e tal. O que eu... O tênis que é meu xodó hoje é um Jordan 3, cara, que ele é feito por uma collab com uma artista que chama Nina Abney Channel. Ela é uma artista lá de Nova York, é uma artista plástica, ela é bem foda. E ela fez essa collab. Eu já tinha uma collab, se eu não me engano, com o Jordan 2. E agora ela fez com o Jordan 3. E é um tênis feminino. Só que o que acontece? Ele tem a numeração que cabe em mim. Tipo, e olha que meu pé é 44, tá ligado? 43,5, 44, 45. Eu uso mais ou menos esses números aqui no Brasil. E aí eu fiz assim, pô, mano, eu queria muito esse tênis, cara. Ele é verde, assim, mano. É uma sola off, uma sola, tipo assim, meio begezinha. É muito do caralho esse tênis. Na Dropper, que é um aplicativo de venda, só tinha um par. Os caras pediam 5 pau. E aí eu fiz assim, eu não vou gastar 5 pau. Tudo bem, eu quero muito, mas não tenho condições agora, não vou gastar, não vou fazer loucura, porque eu já comprei Travis e parcelei em 1 milhão de vezes, paguei juros de cartão, porque tinha que comprar em dólar. Aí parcelava um empréstimo, pegava dólar, ia para os Estados Unidos, comprava. Então não faço mais essas loucuras, tá ligado? Eu sei o quanto foi doído pagar e não quero mais fazer essas maluquices tão cedo. Mas esse tênis, eu fui. Não sei se eu tava no Texas, tava em Tampa, né? Que é na Flórida. E eu fui com um brother meu aqui do Brasil, que é amigo meu dos carros e tal. A gente se encontrou lá, porque ele tem a família dele que mora lá, os filhos e tal. E ele falou: pô, mano, eu tô na Flórida também, eu vou te encontrar. Aí ele passou com o carro, conheci os filhos dele. Tem 3 filhos maravilhosos, o Lê. Vamos pro shopping. Chegamos no shopping e tal. E tem sempre uma loja nos Estados Unidos, cara, que pra quem gosta de tênis mais exclusivo, tênis assim de coleção, tênis, né? Chama Impossible Kicks. Aí eu fui bem, bem despretensioso. Cheguei, fui na loja. Na prateleira de trás eu vi a porra. Tinha 3 tênis desse. Nossa. Os 3 verdinhos lá. Aí eu perguntei do size, né? Qual que é o tamanho, tal, qual que é o maior tamanho que você tem aí? Aí ele falou o tamanho, eu falei assim, só vou ter que só experimentando, tá ligado? Peguei, experimentei, o tênis era um pouquinho apertadinho, mas dava pra dar uma laceadinha ainda, tá cada vez melhor pra usar. Eu falei, puta, mano, eu vou querer. Aí eu lembrava que na Dropper era 5 mil, eu falei assim, cara, pra 5 mil, em média, tem que ser US$ 900, 800, por aí. Não dá pra ser mais barato se a gente for levar em relação ao que tá o preço da Dropper. Aí, quanto é? Ele, US$ 405. Eu falei, opa, ganhei metade do dinheiro aí, ó. Uhum. Aí eu falei assim, em cash, em dinheiro, você melhora?
Porque lá é assim, se você negociar nos Estados Unidos pra não pagar as taxas, porque, tipo assim, se isso daqui vale $50, quando você vai na boca do caixa pagar, você vai pagar 55, 60, você não vai pagar os 50, porque você paga o imposto na hora. Sempre assim nos Estados Unidos. Tudo que você vai comprar não é o mesmo valor que você vai pagar. Sempre tem a taxa 7, 8, 10%, dependendo do lugar, é uma taxa alta, tá ligado? Na Flórida é alta. Cara, saiu por $378 Nossa, no dinheiro. estourou. Aí eu falei, cara, é caro, porque eu sempre levo, tipo, pra mim, pra uso pessoal, $1.000, tá ligado? Se eu quiser comprar alguma coisa, que nem minha mulher tá grávida de um moleque. E aí eu falei, caralho, que frase ruim, né? Minha mulher tá grávida de um moleque. Eu faria uma piada, mas eu deixei que. Eu pensei. Na hora que eu pensei, eu falei assim, opa! Errei! Acontece, Essa eu errei. Mas é Minha um menino. mulher está grávida e está É um esperando um menino. machinho, um menino, né? Está esperando um pivetinho. E aí eu já aproveitei nos Estados Unidos e fui comprar as roupas de criança lá, tá ligado? Então, tipo, eu levo sempre uma graninha a mais. E é Barato também. bizarro o que é de criança barato lá, velho. Tipo, com 6 meia da Carter's era 80 centavos de dólar. Tipo, 80 cents, tá ligado? E eu assim, não é possível. Mas vi 4 aqui, ó. Mano, eu comprei muita coisa pro meu pivete. Muita coisa. E agora eu vou de novo, agora no Mr. Olímpia, eu vou pra Vegas e vou comprar mais coisa pra ele. Mano. Que é da hora demais. Só tênis agora que eu vou dar uma... Você tem um filho já, né? Uma filha. Tem uma filha de 5 anos, de 5 anos, né? que é encapetada. Ô Gui, no final das contas, você comprou as rodas? Seu pai passou o cartão? Ó o Sim. plot. Ó, sinceramente, não só essas, como várias rodas, cara. Meu pai sempre no fundo ali, Ele falava, mas ele ajudava. falava. Né? Eu sou sempre um cara que, assim, financeiramente, eu sou um cara que arrisca. Então, tipo assim, se eu tenho R$ 10.000 na minha conta e, tipo assim, posso me garantir no final do mês, até o final do mês, até eu receber de novo, eu posso me garantir com 500, que eu não vou passar fome, R$ 500. Esses 9,5 pau eu invisto em alguma coisa. 90% das chances, das vezes que eu fiz isso, nunca deu certo, tá ligado? Nunca, eu sempre perdi muito dinheiro fazendo merda, tá ligado? Inclusive, sempre bagulho de reforma de carro, pintura, etc. Essas coisas, às vezes é um dinheiro que você não vai voltar pra você 100%, tá ligado? Mas eu sempre fui um cara que arriscou muito financeiramente. Já sujei meu nome várias vezes, já limpei meu nome várias vezes, aí suja de novo, aí limpa de novo. Inclusive, agora acho que deve estar limpo, não sei, preciso até dar uma olhada. Mas sempre tem alguma merda que eu faço que eu perco grana e volto. Então, minha parada financeira é extremamente irresponsável. É o que eu me intitulo. Então, meu pai sempre foi um cara que me. Foi o único cara, a única pessoa nessa terra que me puxava um pouco pra realidade. E aí, às vezes, eu não fazia merda. Mas também, quando eu acertava, ele era aquele cara que, tipo, ô, cara, aí sim, sabe? Era um cara. Ele sempre foi um cara que ficava muito feliz pelas minhas conquistas, tá ligado? Então, tipo, o único erro da vida. Erro não, pelo amor de Deus, né? Não vamos botar o erro na vida. Mas a única infelicidade que eu tive é que meu pai era muito mais velho que eu. Então eu não peguei aquele paizão da hora pra caralho que viaja, que faz não sei o quê. Não tô reclamando do meu pai. Meu pai foi o melhor cara do mundo, pra mim, o meu herói. Mas não foi aquele cara que viajava, vamos fazer Ele pegou e já era mais isso. velho, já mais, É, mais cansado, assim, da meu vida. pai morreu com 76. E foi recente, né? Foi no dia 17 de julho. Faz 2 meses. Faz um mês. Fez um mês agora. E aí, você tá de boa, Gui? Cara, de boa a gente tá, né? Porque se meu pai pudesse mandar um sinal, alguma coisa assim, eu tenho certeza que ele ia ficar puto se eu tivesse chorando todos os dias, tá ligado? Meu pai sempre foi aquele cara que falou assim, ô, para com isso, cara. Sempre foi, as frases dele sempre era tipo, calma que tudo vai dar certo, isso tudo se ajeita. Sempre foi um cara, tipo, que falava poucas palavras, mas todas as palavras eram pra eu ficar de boa, tá ligado? Que ia dar tudo certo. E sempre foi um cara que assim, vou comprar não sei o que pra você, pai. Não quero. Não se preocupa comigo, velho. Compra pra você. Eu já tenho tudo que eu preciso. Meu pai sempre foi assim, tá ligado? Aposentado da Vox, ganhava uma aposentadoria muito boa. É um cara que conquistou muitas coisas, assim, tipo casa, né? Os carrinhos popularzinhos, mas sempre teve.
sempre foi um cara, quando era mais jovem, viajou pra caralho. Então, tipo assim, ele também teve alguns erros que nem eu, que, tipo, não investiu em algumas coisas certas na época. Então, que nem eu investi nos bagulho de YouTube, etc. Meu pai, ele teve várias chances de ter várias casas em São Caetano, porque na época era muito merreca e ele tinha dinheiro pra comprar, tá ligado? Os imóveis. Uhum. Que hoje são imóveis que valem milhão, e milhão, e milhão, e milhão, e milhão, e, tipo, poderia estar tendo uma renda muito bizarra hoje, tá ligado? E meu pai falou assim: viajei pra porra com o dinheiro. Peguei tua mãe aqui, nós pegava os carros, nós ia lá pro Paraná, nós ia pra não sei aonde, ia pra Minas. Então meu pai sempre foi assim: pô, viajei pra caralho, não me arrependo não, mano. Conheci tudo, troquei ideia com um monte de gente, bebi cachaça em um monte de lugar. Então, tipo, também quem que somos nós, meros jovens, assim, digamos, Sim. pra olhar no olho de um cara de 76 anos e falar: pô, você só fez bosta na vida, né, cara? Aí o cara tá lá com um filho, que eu me considero um filho que deu certo, porque tenho família, etc, ganho Sim. bem. Uma casa própria, mulher, um cachorro da hora. Vou olhar pra cara de um cara de 76 anos e falar assim: você fez só merda. Não tem cabimento, né? Ele deixou um puta legado, né? Não, meu pai deixou um legado bizarro, assim, pra mim, tá ligado? Então, tipo assim, é um cara que eu era muito apegado. Inclusive, minha mulher ficou grávida enquanto ele tava internado, né? Então, eu não sei se ele se ligou que ele ia ser vô de novo, porque o AVC que deu nele foi bem pesado, assim. Então, até inclusive meu filho, agora que eu sei que é homem, vai ter o nome dele, né? Vai Legal. chamar José Carlos Pavan. É aquilo. Às vezes a família, por parte de algumas das pessoas da família, entende como eu digeri isso, como foi meu luto, como tá sendo meu luto, como é que foi a minha participação no hospital. Algumas pessoas entendem, outras não. E as que entendem, eu agradeço, porque às vezes a pessoa perdeu um parente, um primo, perdeu um irmão, perdeu um tio. Eu perdi meu pai, mano. Sim. Não tem nada nessa vida que prove que isso não é mais pesado do que perder um irmão, do que perder um tio. Perder um pai é foda, tá ligado? Ainda mais eu que era muito pá. Então, às vezes, os caras, até pessoas assim próximas, já deu uma julgada assim de, porra, meu, seu pai ficou. Meu pai ficou internado desde dia 28 de fevereiro. Até agora. Foram 4 meses e meio internado. Entre altas e baixas, ia voltar pra casa muito debilitado. E aí, quando a gente achava uma cuidadora, essa cuidadora já não queria mais trabalhar. Então a gente, tipo, minha mãe, 74 anos, todo mundo botando pressão pra ela cuidar do meu pai, pra ela trocar meu pai ia se cagar, e etc. E minha mãe tem 74 anos, gente, mano. Como é que minha mãe ia ficar virando um velho daquele lá na cama, cara? Tem que chamar alguém. E Sim, outra, tem que ser uma pessoa certa, ponta firme, de confiança, etc. Não era uma parada fácil. É pra dentro da casa da minha mãe. Muita gente julgou de fora, tá ligado? Muita gente, É, porque muita gente muita. não tá vivendo a situação, né? Ninguém viveu a situação. E ninguém, tipo. Então é muito mais fácil falar E e. seu lifestyle também é muito maluco, né, cara? Que você tá aqui, às vezes você tá lá Cara, fora eu viajei para os também. Estados Unidos 2 vezes enquanto meu pai estava Então, internado. e é seu trampo, né, Fora que eu irmão? viajei para outros estados e etc. Então, por exemplo, tinha semana que eu conseguia ver 2, 3 vezes ele no hospital. Sim. Tinha semana que eu não conseguia ir, mano. E é seu trampo, E aí sim. teve gente da minha família que olhou pra mim e falou: pô, filho desnaturado que você tá sendo, cara. Eu, assim, se eu falar pro meu pai, se ele tivesse lúcido, que eu tenho um trabalho pra ficar 15, 20 dias fora, que eu vou ganhar X e que eu tô nos Estados Unidos e que meu nome tá sendo plantado e o caralho, se eu falar pro meu pai que eu não vou pra ficar aqui do lado dele, cara, meu pai ele sai da porra do AVC e me dá um soco. Sim. Que é o que eu pretendo com meus filhos. Se um dia meus filhos estiverem estourando na vida, que vai ser o meu maior orgulho, e eu tiver de cama, eu não quero que eles percam a oportunidade deles. Não quero que eles percam o que eles estão fazendo pra ficar comigo. Porque, queira ou não, a gente já ficou quando eu tava saudável. Meu pai, eu e meu pai, ele nunca foi carinhosão, tá ligado? Ele nunca foi um pai fodão, assim, tipo, te amo, filho, beijando, não sei É o porque pela quê. época dele, os homens não eram assim desse jeito, né? Era mais Também, chucro, exato, assim, né? Meu exato. pai também é assim, também. A maioria dos pais, assim, dessa época são chucrão. É difícil você Sim. pegar um pai carinhoso. Carinhoso é nós, mano. Eu sou carinhosaço com a minha filha. Não vejo a hora do Pistolinha nascer também. Eu vou ser muito carinhoso com ele, cara. O que meu pai errou bem pouquinho comigo, assim, de ser mais chucrão e etc. Não foi que foi um erro, né? Mas o
que meu pai fez ali que eu senti falta, eu vou fazer com meus filhos. E como meu pai me soltou muito, assim, tipo, como meu filho único, adotivo, caralho, ele sempre foi um cara muito... que me mimou, assim, de outro jeito. Minha mãe também, mas me mimava, tipo assim, 18 anos, tá aqui seu carro, moleque. Primeiro carro foi um Corsinha, tó. Vai lá, seu primeiro carro, se divirta. Desisti de viagem da escola, de formatura, caralho, porque eu queria o carro, mano. Eu queria que meu pai gastasse dinheiro com nada, eu queria o meu carro. Eu até ia te perguntar assim, esse seu primeiro carro, mas qual que foi a emoção De ter o primeiro carro? tipo, de falar, caralho, agora esse aqui é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Não era mano. tão emoção, cara, porque eu pegava o carro escondido direto. Ah, mas tem aquela lance de falar assim, porra, esse aqui Você é falou meu. isso, eu lembrei de um brother que fazia a mesma coisa. Puta, e ele deixava exatamente Igual. exato assim, ó, porque a mãe dele deixava o carro lá de fora, o Pedro. Ah. E aí ela ia, sei lá, tomar banho. Pai, vamos dar um rolê. Mano, moleque, 15 anos, vamos dar um rolê, vamos dar... Sério, vamos, entrava no carro e já Não, moleque manjava dava a de... volta no quarto. Já manjava, dava a volta no quarteirão pra voltar e deixava o carro certinho. Aí chegava perto, desligava o motor e ia só É a mesma coisa. parava bem onde A gente deixou na saía com o calçada, carro, assim, ó. eu saía com o carro do meu pai, eu e mais uns 3, 4 moleques da escola, eu tinha 17 anos. E aí, tipo, saí com o carro da garagem, empurrando. Fechava a porta, empurrava, deixava na banguela, ligava o carro lá embaixo. Voltava pra casa. Ia, tipo, deixava o carro aqui, ia rapidinho, abria o portão devagarzinho, pá. E aí era uma descida em casa, né? Vinha o carro embalado, entrava. Fechava a porta. Ninguém viu. Ninguém falou nada. Já era. Acabou. Esse Corsinha, você mexeu nele? Pra caralho, velho. Nossa! Ele foi aqui a cobaia maior. Eu deixei ele até conversível. Quase virou uma montana, cara. Cara, era um Corsinha hatch 2000 e... Ah, não vou lembrar. 2005, talvez. Não vou lembrar. Ele era o... Caralho, viado. Agora eu tô me sentindo muito velho que eu não tô lembrando. VHC, acho que era 1.0 da Chevrolet na época. Que era o VHC. Acho que era VHC. É, VHS é fita cassete. Deve ser VHC. Acho que era VHC. E era dos primeirão, assim, frente montana e tal. E ele era câmbio manual, não tinha direção hidráulica, não tinha trava, não tinha vidro. Era o mais pé de breque que tinha, que não existia um pé de boi daquele jeito. E aí eu fui montando ele. Eu lembro que meu pai de aniversário, eu não lembro o que foi, ele me deu até um kit de vidro elétrico nas 4. Caralho, Aí foda. montamos vidro elétrico. Meu pai me deu. Me deu umas revisões, uns bagulho assim. Meu pai sempre foi da hora comigo nesse sentido. Mas, cara, foi um carro que foi ao extremo, mano. Eu fiquei, tipo, dos meus 18 até os meus 19, fiquei 1 ano e meio com ele. Quase pra 2. E foi o extremo, cara. Foi roda. Na época era os Choraboy que falava, né? Então a roda era fina, as caixas traseiras tudo cortada, porque era pra enfiar mesmo a roda. Tipo, andava na fixa, cara. Andava com isso daqui. Dava 5,7 centímetros da caixa no chão, que a gente ia pros eventos de rebaixado. E eu lembro que até que era essa a medida máxima que eu cheguei com o carro. Ou era menos que 5, não lembro. Mas enfim, foi um carro que foi envelopado, roubaram meu som, quebraram meu vidro, vandalizaram uma vez o carro. Eu tirei todos os bancos traseiros porque eu fiz um caixote com quatro subwoofer de 3.000 cada um módulo, Nossa, caralho. Mano, o teto do Corsa fazia assim, ó, e era que a gente gostava de SPL na época. O teto do Corsa fazia assim, por causa do grave. Sim. E quando a mina chegava, tipo, na janela, assim, né? O cabelo da mina levantava, assim, ó, por causa do vento que Sim. saía dos woofer, do Que subwoofer, foda. né? Caralho, mano. Então, tipo, tinha não sei quantos, 4, 5 baterias, o carro a mais. E aí, mano, o som que eu investi naquele carro lá valia o carro, tá ligado? Praticamente. E aí, esse foi, tipo, o primeiro carro. Mas, mano, fui pra praia. Eu ia 18, perguntar isso, né? Mas não, eu falei, não. 18, Era né, um- cara? 18. Era um lowrider Era, natural. Era Love Machine. Ó, isso aí é do Titi Chong, hein? O carro É, do Titi Chong, o carro do Love Titi era o Love Machine, Machine. Então, tipo assim, foi fase de molecão, adolescente. Tipo, porra, não tenho o que reclamar. Eu tenho vergonha
Porque assim, tinha roda coloridaça, era baianaço o carro, assim, Mas tá pra ligado? época era legal, Pra né? época era legal pra caralho, mano. Nossa, como era legal, era Need for Speed total, assim, sabe? Aham. E eu sempre fui um cara que eu nunca fui muito da performance, de correr, de querer ser o mais rápido, nunca. Você era do visual do Eu sou do bagulho, né? visual, velho. Sou da customização pá ali, interna, externa, mas não sou de acelerar. Tipo, o carro mais rápido que eu tive até hoje é a Passat. Passat é nervosa pra andar. Já, tipo, é originalzinha praticamente, tá ligado? Não tem nada demais. Escapamento, o mapa feito ali na Race Performance, que é um mapa bem legal. Só. Mais nada. E hoje você tá com quais carros você tá hoje? Você tem hoje? Cara, eu tô com essa Passat que eu cheguei aí. E tenho uma Audi A6, que eu tava reformando e tal. Eu tô reformando ainda. Ela não tá 100% pronta. Na real, ela não tá 100% pronta porque ela precisa fazer algumas. Como é que fala? Arrumar algumas coisinhas no motor, tá ligado? Tá fazendo Uhum. um óleo ali que eu não gosto, tá? Mas de visual, assim, praticamente tá quase pronta. Falta um detalhinho ou outro ali, uma lanterninha nova que precisa comprar, borrachãozinho. Mas é um carro bem legal, cara. Foi a Tava vendo, primeira você tem até vez. um Insta, né, do, Tem o dos Pavan carros. Garage, é. O Pavan Pavan Garage, ele tem Garage. os carros que estão atual, porque eu demorei, criei vergonha na cara de fazer um Insta. Mano, meu Insta profissional, Gui Pavan Filmes, tem 3, 4 meses. Olha quanto tempo que eu já tô na rede social, tipo, trampando. Porque eu nunca fui um cara que falei assim, vou fazer um bagulho. Muita gente me cobra de, dá um curso, Gui, um curso online aí e tal. Puta, velho, eu nunca fui pra esses lados, tá ligado? Vai lá, Gui, faz o curso lá, mete no Hotmart. É exato, mano. Mas muita gente me pede É que isso tem pra que ter tempo caralho, também, né, velho. irmão? Tem que Tem que dar ter uma tempo, tem dedicada que ali, né? investir, tem que ter uns caras bons pra fazer o lançamento, que mexe, que saiba mexer na plataforma. Não é só fazer ali e outra. Você tem, eu sou daquela opinião assim. Porra, cara, se você tá vendendo um curso, você tem que vender uma parada que a pessoa vai curtir, que realmente vai ser uma profissão pra pessoa Você e vai, que vai mudar a vida da vai pessoa. mudar a vida da pessoa, tá ligado? Então, tipo assim, eu não quero fazer um curso onde que, pô, o cara vai lá e vê o cursinho mó bosta, assim, que é tipo os negócios que ele olha no YouTube e ele já vai se ligar, tá ligado? Uhum. Porque eu sou um cara antitécnico, velho. Eu sou totalmente. Feeling da minha criação de audiovisual é totalmente criatividade na minha cabeça, velho. É totalmente nada técnico. Tipo, se o cara fala assim, qual que é a exposição que você tá usando, qual que é não sei o que, eu vou mandar o cara se fuder, mano. Eu não faço a menor ideia. Eu olho na câmera, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, que é o básico, né? Eu sei que não pode ter abertura de tanto assim, senão não vai desfocar tanto. Enfim, eu sei o que é certo e o que é errado ali, dos numerinhos da câmera, mas em relação à técnica, eu não sei porra nenhuma, bicho. Então, isso que é foda, porque tem muita gente que acha que tem que saber a técnica pra poder fazer, né? E esquece de ir no feeling, de puta, falar assim, não, tô achando que isso aqui tá bom, Sim, vai. sim. Não, fica assim, não, porque o fulano falou que tem que usar uma exposição, uma cor assim tal, e se eu não usar vai ficar ruim, aí o nego vai olhar e vai falar, porra, mas ele não usou isso, aí fica assim na cabeça e não faz, acaba não fazendo a parada. Exato. Tipo, se o cara se apegar no técnico, ele se faz. fudeu comigo. Se fudeu. Se ele começar a fazer pergunta difícil pra mim, que é o que acontece com muito videomaker. Eu sou muito velho na minha profissão, mas muito videomaker às vezes, tipo, começa a fazer um monte de pergunta técnica pra mim e eu faço assim, não sei. Sei. Mas essa lente que não sei o que pra fazer isso, papapá. A lente é foda. Mas como é que não sei o que de 10 bits, 16 bits, não sei o que? Bit é praia e puta, irmão. Não sei o que você tá falando. Bit é praia e puta. É praia ou é puta? Não sei. Essa é muito boa! Então, tipo, velho, eu tenho que estudar um pouco mais esse meu lado técnico. Isso, Uhum. tipo, confesso, tá ligado? Confesso que eu preciso dar uma aprimorada nisso. Pra aí sim chegar num curso e falar assim, agora sim eu vou mudar a sua vida. Você vai ter todas as minhas linhas de criatividade, todas as minhas linhas técnicas, todas as minhas linhas coração, tudo que dá pra você entregar num vídeo. Beleza, não vai ser tipo com 4 aninhos, 3 aninhos de profissão que eu tenho 10 e não faço, então
O legal da edição é que se transforma um vídeo assim, que você olha assim no bruto, assim, que você fala, mano, isso aqui não dá nada, cara. Sai se você. É isso que é o editor de verdade, que ele consegue pegar uma coisa que não. Que você olha no bruto assim e fala, mano, isso aí. Putz. E o cara vai e transforma um negócio num vídeo foda, que você fala, caralho. Cara, uma velho. coisa que eu me garanto é a criatividade na parada, o roteiro, cara, colorização. Mano, não sei fazer tecnicamente, falando assim, como eu faço pra chegar nessa cor. Mas eu chego numa cor foda, mano. Que muito dos caras que sabem muita técnica faz merda. Que eu reparo. Eu falo, cara, minha cor tá muito melhor, cara. E o cara galudão falando que vai dar curso, não sei o que, com uma bosta dessa. Então, tipo assim, eu não sei fazer VFX, é uma parada que eu queria aprender. Fiz até umas aulas com Match Visuals lá, tipo, umas aulas particular que eu paguei e tal. Não me identifiquei muito, porque é muito tipo, você faz um processo de 1 hora, 2 horas pra você ter um resultado de 5 segundos de vídeo, né? De motion graphics, os caralho. Então, pra Você mim, vê que é tipo meio que perca de tempo, assim, né? não é perca de tempo, porque o resultado é muito foda, mas Sim. o cara tem que ser paciente. É a mesma coisa de montar um quebra-cabeça de 1 milhão de peças em pouco tempo. Cara, eu não consigo montar um quebra-cabeça de 20 peças, velho. Esses dias eu comprei um Lego lá pra montar com a minha filha, o Lego não tá montado. Então não é comigo essas paradas. Eu gosto de uma parada assim. Consigo fazer rápido, muito bem feito. E a minha criatividade, tipo, de roteiro, do feeling, da emoção que vai passar o vídeo, é o que eu me garanto que eu sei que muitos dos filmmakers de hoje em dia, que trabalham até na minha profissão, não tem, mano. Que programa que você usa pra editar? Chuta. CapCut? CapCut. CapCut Pro pra PC. Eu falo que esse é o que eu uso também. Eu Cara, não ele tenho um A pra simplifica falar. tanta coisa. Mas, por exemplo, muita gente fala do Premiere, né? Usei Premiere muito o tempo. top é, tipo, é o top, né? Cara, mas tem coisa do Premiere que você tem que fazer que é tão. Aquele lance que você falou, que você tem que, um detalhezinho aqui e ali, que no CapCut você vai lá e faz tum. Cara, o meu problema com o Premiere foi o quê? Eu tenho minha máquina, meu PC é muito foda. Uhum. É um PC gamerzão daqueles bem brabo. Mais uma vez, não faço a menor ideia do que tem. Só sei que Mas eu é o que Só comprei. chegou na loja e eu quero o mais parrudo aí. Eu quero parrudo porque eu sou editor de vídeo e ponto. O cara começa a me explicar. Ah, porque esse daqui, não sei quantos núcleos, não sei o quê, memória RAM. Puta, velho. Mais uma piada idiota. RAM pra mim é a merda do sapo. Não sei. Aí começa, tipo assim, aí começa a me explicar, ó, você precisa de uma memória pra isso, você precisa de uma memória pra cá, tal, não sei o quê. Quanto que dá tudo a conta aí? Ah, dá 15. Tá bom. Ah, mas você sabe que é um negócio que vai te deixar na Exato, mão, irmão. né? Meu computador eu tenho há 5 anos, velho. O bagulho tá lá rojão. Às vezes dá uns pau, mas tá rojão, mano. Tá ligado? E aí eu tenho uma máquina boa, faço as paradas. E meu Premiere, cara, eu pagava o pacote Adobe. Pago ainda, né? 200 e poucos reais por mês. Não, sei lá que é uma paulada. Que paga pra eu usar pra minha mulher, que tem direito em 3 computadores, etc. Então é um pouco mais caro. E enfim, eu usava muito o Adobe, o Adobe Premiere e o Adobe After Effects. O After Effects ainda dava uma refinada em efeitos visuais, etc. Até as aulas que eu tive foi usando o After Effects. E o After Effects sempre rodou muito bem, o Premiere também rodou muito bem, mas o Premiere, cara, ele me dava alguns bugs, sempre em atualizações do Premiere. Nunca resolvi esse bug. Eu cheguei a perder vários projetos completos e eu levava no técnico, minha máquina 100%, não tinha o que falar. Eu cheguei a baixar o Magix Vegas, que era o antigo Sony Vegas. Uhum. Fazia um projeto no Vegas 100%. Demorava uma caralhada pra exportar, porque é um bagulho do Vegas isso, eu acho. Mas eu conseguia fazer um projeto legal e não dava o pau do Premiere. Só que não era refinado que nem o Premiere, não era o Magix, né? Não era uma parada tão bonita quanto o Premiere conseguiria entregar. Eu conseguia fazer um color grade muito mais foda no Premiere. Enfim, o Premiere era muito top, mas essa parada de dar pau e eu perder, às vezes, tipo. Você sabe quem que é o grafiteiro Cobra? Sim. Cobra Chart? Eu Porra, fiz pra um caralho. mini documentário dele. E esse mini documentário que eu fiz dele, cara, eu editei 2 vezes. Inteiro. Nossa. Só que, cara, era Quanto assim. tempo de documentário? Era muito. É micro documentário, cara. Foi 15 minutos, eu acho, ou menos, não lembro. Ele contando a vida, fazendo umas perguntas e tal. Enfim. Porra, meu irmão. Eu ficava puto, cara. Porque eu tava perfeito a parada. Aí, do nada,
sumia as thumbzinhas, ia renderizar, ficava tela verde no bagulho do Premiere, olhava espaço, memória, tudo perfeito no meu computador e eu não sei. Aí entrava no YouTube pra ver o que a galera tava falando, etc. E teve um filmmaker, não vou lembrar o nome do cara, sei que ele é renomado, que ele falou que tava com esse mesmo problema. Ele ligou no suporte da Adobe e não teve resolução. Então não teve nada que ele podia fazer. Eu falei assim, cara, então como é que eu continuo trabalhando com isso, fazendo cada vez vídeos mais pesados, 4K 60 FPS, 4K 120 para fazer slow motion, cada vez mais pesados os arquivos, minha máquina eu vendo que tá aguentando muito bem, mas eu não sei por que que o programa tava dando umas mancadas comigo, tá ligado? Aí um dia já fiz algumas edições no celular pelo CapCut, né? E um dia vou baixar essa porra aqui pra ver, né, no computador como que é. Nunca mais liguei o Premiere. Uhum. Cara, é muito mais simples, porque que eu faço é muito mais rápido. Todos os efeitos que você vê, tipo, nos meus vídeos, assim, os efeitos pica, é no CapCut, porque ele me dá um semi-After Effects, cara, pra cuidar Sim. dos meus E bagulhos. ele é mais intuitivo, ele é simples de Muito, mexer. muito. O Premiere, ele é muita coisinha, uma coisa básica que você quer fazer, você tem que ir ali e mexer ali, sabe? É. E ele é mais barato também, não é? R$ 45 por mês, parece. Nossa, você É pagava barato, quanto no assim. Premiere? 200 aí? 200 e pouco, mas assim, eu ainda pago o pacote Adobe porque eu ainda sou refém do Photoshop. Eu ainda Ó, preciso fazer tem um as camarada capas ali e na tal. Santa Ifigênia Ele é bom nisso aí. Então, que ele transforma esses 200 em pouco. Mas faz sentido. Cara, Caralho, mas é é assim, foda. você vê os efeitos que a gente consegue chegar no projeto final do After Effects, do CapCut. Cara, são assim, às vezes eu até falo pro meu cliente assim, ó, cara, eu tô fazendo no After Effects aqui, demora um tempinho, só pra dar uma enchiquetada na parada, cara. Tomara que eles não assistam isso daí. Mas na real, eu faço tudo no CapCut, cara. Mas você acha que às vezes não rola assim, meio tipo um preconceito? Com os Rola pra computadores? caralho, rola pra Tipo, caralho. porque eu acho assim, eu tenho, a gente dita aqui os negócios aqui pelo CapCut, né? E eu acho muito simples, fácil, rápido. E se eu fosse Sim. fazer pelo Premiere, eu acho que ia me enrolar muito mais, porque, como eu falei, tem muita coisinha simples que quer fazer, que é demorado pra fazer. E no CapCut ele é mais intuitivo e tá lá, você clica, Sim. põe, faz, corta, tá lá a transição. Ah, acho Fora o tanto de efeito pronto, mano, é né? muita E coisa. achei Cara. uma coisa assim, não sei você, mas pra mim, assim, eu Aham. achei esse negócio de fazer transição no Premiere, achei ele meio chatinho. Os Ah, glitches de transição. No Premiere ele é tão. No Premiere, não, no no CapCut ele é CapCut. tão. É, mas o que que acontece? Se você quer ter um jogo de transição mais da hora pro Premiere, você tem que fazer o quê? Baixar um plugin. O CapCut, uma coisa muito foda que eles inventaram é que a parada toda interna do CapCut é online. Uhum. Isso em aspas, é um defeito. Por que que eu acho que é um defeito? Se você tiver num lugar que a internet é horrível, que nem em alguns lugares dos Estados Unidos, cara, você se fudeu pra colocar os efeitos que você quer, porque a maioria das coisas, até, se eu não me engano, a parte de renderização do CapCut tem a ver com a internet, você tem que estar com alguma coisa online. Então, tipo assim, que foi uma parada que eu achei bizarro, tá? Tipo, um vídeo de meia hora, 40 minutos que eu tô acostumado a fazer, ele demora 10 minutos pra exportar. E no Premiere ele demorava os 30 minutos do vídeo, no Vegas demorava quase o dobro. Nossa senhora, Então eu não sei se isso é bagulho de codec ou se eles pegam algum processamento online, não sei, isso aqui é muito mais rápido, tipo, bizarro. E a qualidade do vídeo, incrível que pareça, se não perde nada, é melhor. Então hoje eu sou fãzaço do CapCut. Se o CapCut um dia fala, preciso patrocinar alguém, patrocina eu de algum jeito. Porque eu já falo bem em todo lugar. E tem esse preconceito aí que você falou. Só que, outra frase de velho. Cara, pode questionar os meus meios, mas não questiona o meu resultado. Porque o meu Exatamente. vídeo tá batendo os caras aí que faz com After Effects Premiere. Você olha meu vídeo, tipo, os vídeos da Max, inclusive do Zanca, é muito elogio falando da produção e etc. Porque, cara, na real, para você fazer uma escultura de madeira, você tem várias opções de fazer essa escultura de madeira, várias Sim. ferramentas, enfim. Mas a escultura de madeira no final é a mais bonita que vai vencer, tá ligado? Então não A gente não, importa. você pode ter a melhor ferramenta lá É, e. exato, não importa. Que nem eu falo pros caras também, pô, mas minha câmera não é muito boa. Cara, o que vai mandar mesmo no final é a porra da sua criatividade, velho. Sim. É o que você tá imaginando, é a cena que você tá querendo fazer, é como você vai fazer.
É a sua criatividade que vai mandar. Não adianta você ser um panguão, um trouxa que vai ficar com a câmera parada assim, gravando. E deixa rolar. Não é, velho. Tem que ter uma conversa entre você e quem você vai gravar. Eu faço muito vídeo institucional, né? Então, uma coisa muito doida de filmmaker é que a gente entende um pouco de cada coisa. Uhum. Porque, por exemplo, você sabe como que funciona uma fábrica de corda? Eu sei. É porque você foi lá e Você filmou. sabe como faz todo o processo de uma blindagem de um carro? Eu também sei. Tipo, não tô querendo ser. Ah, nossa, meu Não, mas Deus é do que você foi aprendendo no céu! seu trampo. O cara é o Homelander, aí, o cara mais pica. Não, não é isso. Mas é que o meu nicho, cara, ele me proporciona a gente saber tanta coisa legal. E que, tipo, na hora que você vai gravar, isso tem que te inspirar. Sim. Porque, porra, a história das cordas dos caras lá é 60 anos de empresa, irmão, que eu fui fazer esses dias. E, tipo, é pai, filho, irmão e os netos cuidando da empresa. Tipo, todo mundo ama a empresa. Então, quando você vai fazer um vídeo com isso daí, não, você não tá fazendo só o vídeo do trampo do cara. Você tá fazendo o vídeo do lifestyle do cara, do legado que os voos estão deixando. Então, você tem que fazer um bagulho muito, tipo, ó, eu preciso que você manda pra mim foto do seu vô no começo, o nome do seu vô. Eu preciso que você manda todas essas paradas. Pode tirar foto da foto mesmo, assim, ó. Que eu me viro aqui pra montar alguma coisa. E a gente faz tudo um enredo. Você que faz o roteiro também? A Ou maioria alguém... das vezes no institucional eu que faço o roteiro. Porque assim, essa daí tinha muita história envolvida. Era aniversário de 60 anos da empresa, né? Uhum. Então, eu quis colocar o cara que criou, que foi o vô desse meu brother, que acho que tá com seus 80, talvez, 70, quase 80 ou mais de 80, não sei. E eu queria colocar isso daí como se fosse, tipo, como se fosse um presente pra família. Legal. Porque assim, se você olha o vídeo, tipo, aparece a Plasmodium foi criada em 1960 por o senhor. Agora eu esqueci o nome do vô dele, mas acho que é Alexandre, nananã, nananã. E aí fala sobre toda a trajetória. E aí tem, tipo, algumas imagens antigas que eu coloco. Vai lá, faz, tipo, a maioria da galera de filmmaker cobra mais por fazer um voo de drone. Essa é uma parada que, de repente, eu só tô ali, mano. É fácil levantar o drone. Levanto rapidinho, eu faço uns bagulhos, já coloco, tipo, não tem muito o que acrescentar. Mas é isso, eu sempre que eu quero dar um presente pro cara, Uhum. tá ligado? A minha maior alegria é quando um cliente se emociona, ou quando um atleta chora, quando vê o vídeo no resultado final. Quando você assiste o resultado final, tem tipo. Teve alguns vídeos já, assim, que me marcaram bastante do pessoal chorar, tá ligado? Então. Teve algum, assim, especial que te marcou, assim? Ai, Você cara, de pode, bate-pronto você pode assim, contar fodeu, pra hein? gente? Sei lá, o Não, contar eu mais... poderia contar qualquer um. Não, Agora não, preciso mas lembrar. não um que você lembra que, pô, esse foi, sei lá. Ai, caralho. Bom, teve na. Na Integral Médica teve um. A Integral Médica era dividida em dois, né? Ela dividida em Integral Médica e Darkness. A Darkness era os mais brutos, porque tem a ver com uma caveira, né? E tal. Então, tipo assim, era uma parada mais Darkness mesmo. O próprio nome já diz. Então, era os bodybuilder mais gigantes, mais acima de 100 quilos. É... Integral já era os Men's Physique, que é aqueles caras tipo Felipe Franco, que tá de bermudinha e tal. Então, era uma parada que muda um pouco. E eu fiz um vídeo uma vez que a gente foi pra uma. A gente chamava de missão lá, porque a Integral tem um lado muito militar, assim, eles são muito fã do militar, do que é militar e etc. Então, pra você ter uma noção, até algumas estratégias de venda, eles vão pra Israel estudar um pouco sobre o exército de Israel. Aí eles Caralho. voltam pro Brasil pra fazer a estratégia de venda, tá ligado? Então os caras são bem foda. Enfim, aí nessa parada de. A gente foi pra uma missão, que era uma. Se chamava Missão Alicante, que ia ter o Europa Pro, que é um evento de fisiculturismo profissional lá, e que dava vaga pro Mister Olímpia. Que, assim, até esse Europa Pro, eu não lembro muito de pessoas que se classificavam fácil pro Mister Olímpia, tá ligado? No Brasil. O. Era, sei lá. Era esse tamanho aqui o nicho do bodybuilder no Brasil, quando eu entrei. Já era legalzinho e tal, mas era bem pequenininho. Hoje é isso aqui. Cresceu tipo 1.000.000%. Os caras tem pessoas que têm salário de 150 mil reais por mês para ser atleta, tá ligado? Então, hoje é muito grande. E na época não era tanto assim, nessa época aí. E aí fui eu, Rafael Brandão,
que hoje é um dos principais, ou se for, não, acho que é o principal Open no Brasil hoje, né? O Rafael Brandão. A gente foi o Gabriel Zancanelli, que hoje eu trabalho ainda com ele. E meu brotherzaço, o Pacho, que eu também trabalho com ele. E o Eric, que eu também trabalho com ele na Integral, perdão, na Max. E foi um brother que era o Cruz, que era um cara mais velho, etc e tal. Que era também, ele ia competir na Open. Cara, o Cruz, ele é um cara barbudo, caverna total. Cara, é um bodybuilder open. Não vou falar chucro porque ele é extremamente inteligente. Mas ele é um cara de extremamente gosto simples, assim, tá ligado? Ele vive do simples. E a gente foi fazer essa parada com o Cruz e eu fiz esse vídeo, assim. E a música, na época, a gente não ligava muito pra direitos autorais. Então a gente colocava as músicas famosas mesmo e que se foda, não ia monetizar. Não tinha essa parada também muito de engajar menos ou engajar mais, que nem tem hoje. E aí começou aquela música The Sound of Silence, que era do Disturbed. Começa essa música, tal, num preto e branco. E ele, tipo, 5 horas da manhã, ele fazendo a primeira refeição e tal, e eu lá gravando, enfim. E no final, depois que a mulher dele fala bastante dele, foi tipo meio que um mini documentário também. Ele, o Pacho fala dele, etc. No final eu faço uma cena, se eu não me engano, que ele ou ele tá posando, ou ele tá comendo, eu não lembro o que que era. E eu coloco uma música religiosa que ele gosta muito, que era Deus Proverá, se eu não me engano, que eles falam na música. E quando ele assistiu, ele falou: "Ah, não aguentei". Então, tipo assim, todo mundo da Integral Médica, os diretores, etc, falou: "Esse aqui é o melhor vídeo da Integral até agora". Esse não deu tantas visualizações que nem os outros, mas eles falaram: "Esse é o melhor vídeo da Integral Médica até agora". É engraçado você falar disso, né? Às vezes tem um trampo que você fala assim, mano, esse trampo tá maravilhoso, cara. E é o que não dá visualização. Às vezes tem um trampo assim que você Na faz assim, meio maioria nas das coxas, assim, vezes. e o negócio, pô, faz Na pra maioria das caraca. vezes, cara. Na maioria das vezes. Cara, no YouTube tem segredos, tá ligado? Tem estratégias que você pode seguir que dá certo, que é capa, thumb, o famoso clickbait. Se você souber fazer um clickbait do bem, vai dar muito bom, entendeu? Se você faz um clickbait do mal, vai dar ruim. E tem algum caso de, tipo, algum cliente que foi fazer pediu pra fazer um trabalho, o cara não gostava de nada e ficava enchendo seu saco, assim, que você quase fosse, não quero mais fazer essa porra também, meu. Ah, sempre teve, né, cara? 10 Mas anos, teve né? algum especial, assim, 13 que você não anos de esquece? carreira aí, cara. Meu Deus. Cara, Que nada tava bom. tava bom. Sempre tem, né, um pentelho. Sempre teve, cara. Teve uma vez uma menina que eu fui fazer um. Era do começo, né? Isso daí foi uma parada que me traumatizou um pouco, assim. Era uma menina que a gente foi fazer. Ela falou assim: "Ah, eu quero fazer uns vídeos meus, umas fotos minhas andando na floresta e tal, que é pra eu celebrar os meus. Sei lá quantos anos ela tava fazendo, velho. Não lembro. Não sei quantos anos era. Sei que era aniversário dela de X anos. Acho que ela era até mais velha que eu. E aí ela mesmo organizou pra família fazer o vídeo dela. Então, tipo assim, eu tive que pegar um depoimentinho da tia, um depoimento do não sei quem, depoimento da. E Nossa. ela que organizou pro pessoal fazer o depoimento pra ela. Tipo, ela meio que roteirizou o que a família ia falar, é isso? Não, Você quer não, dizer? ela quis a homenagem pra ela, Ela tá fez o quê? ligado? Ela fez a homenagem pra ela. E aí, tipo Hum. assim, imagina, ó, vou fazer um vídeo meu, Gui Pavan, no meu aniversário, e você que é meu primo, eu vou com o filmmaker na sua casa pra você falar sobre mim. Tá ligado? Tipo assim, ela se autoelogiou, digamos assim. Ah, top. Caralho, se ela Não me foi alguém que seguir. chegou e falou assim, não, a gente vai pegar uns depoimentos pra falar pra ela e tal. Uma coisa que foi Graças. espontânea, assim, foi tipo meio Graças a forçada. Deus faz muitos anos isso, cara, porque ela nem deve saber quem eu existo, porque realmente a gente saiu um pouquinho machucado um do outro, assim, sabe? Ela reclamou muito, velho, muito, 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 muito. E aí refaz, e refaz, e refaz, e refaz, e refaz, e refaz. Aí você faz, aí você fala assim, agora tá fechado. Ela manda, ah, não gostei disso. Aí você fala, Aí, puta. tipo, depois de um dia e meio, tinha que mudar tal coisa, tá ligado? Você já tá com a vibe em outro trampo. Aí eu E falo, o e eu a cabeça assim, já ó. até tinha recebido dela, sabe? Na Ixi, época era pior tranquilo de aí. 200, é. E teve também, agora que você me falou, na Integral Médica, cara, o Ed. Puta, velho, eu fiz uma mancada com ele. O Ed, não sei se vocês sabem quem é. O Ed, ele é um dos hosts do Monstercast, Sim, criador do Monstercast, sim. né? O Ed tá estouradaço. O Ed, mano, a gente é bem brother, né? Então,
Só que nessa época a gente teve uma desavença, tipo, bem pequena, assim. Ele me ligou, puto, pra falar comigo. E o que que acontece? Ele entrou pra ser, tipo, um cara de qualidade do canal. Na época eu era bem cabeça dura, eu ia falar, pra que que eu tenho alguém pra olhar meus vídeos? Ficar puto com isso. E aí o Ed, uma vez eu tinha uma cena do Rafael Brandão, mano. Caralho, eu juro que isso é verdade. Ele ficava com a coqueteleira assim, ó. Que é uma introdução, tipo, ele tava se preparando pra fazer os bagulho do dia a dia, colocou aí na coqueteleira e foi. Beleza. Aí o Ed falou assim pra mim, Gui, tem como tirar um pouquinho do coqueteleiro? Eu achei que tava chacoalhando muito. Eu já fiz assim, meu querido. Tá bom. Tirei 2 segundos. Aí exporta o vídeo de 20 e poucos minutos, tudo de novo. Só de 22. Manda pra ele. Puta, Gui, eu ainda acho que tem que tirar mais. Tirei mais 1 segundo. Mano, eu acho que teve a terceira. Ele falou, não, tira mais um pouquinho. Aí beleza, eu fiquei mordido com aquilo, mano. Mas eu me segurei. Mas eu fiquei muito mordido. Porque perdi muito tempo, mano. Cada exportação ali era 30 minutos quase, né? Que era um vídeo de 20 e poucos minutos, né? Porque eu não usava CapCut. Ai, que saco, cara. Aí na reunião a gente falou assim, o que que a gente tem que melhorar, que não sei o que. Eu falei, acho que isso tem que melhorar aí, porque não tem que ficar pedindo pra mim, ficar tirando 5 vezes a porra de uma coqueteleira que tá me mexendo. Falei isso numa reunião, só que eu não citei o nome dele justamente que era pra não fuder ele, tá ligado? Ali no meio. Só que ele tá na reunião. Ele viu que eu falei dele. Pô, uma perca de tempo do caralho, mano. Os caras me mandam tirar 5 segundos ali de uma coqueteleira, velho. Não era bizarro, mano. Eu tenho feeling da parada, tava normal. Desligamos lá. Ed me ligando. Pô, você falou que ia ser meu brother. Porra, é essa, cara? Se fosse pra ser brother, beleza. Agora, se for pra fuder um com o outro aqui na empresa, eu vou fuder também. Tipo, falando mais ou menos isso, né? Porque não, você falou pra mim que ia ser um bagulho de brother, a gente ia trampar como brother, mas se você quiser, a gente vai tratar como funcionário e de coordenação, cara. E aí? Agora, se for um bagulho de brother, eu vou com você até o fim. Aí eu falei, mano, me desculpa. Até então foi por isso que eu não quis citar seu nome e tal. Então, mano, mas se você tivesse problema comigo, você tinha que ter falado antes. Aí eu, cara, eu tô errado, velho. Me desculpa, dá um soco na minha cara, velho. Me desculpa. Aí, tipo, ficou de brother. A gente foi viajar ainda, trampamos bem pra caralho mais pra frente. Mas foi, eu acho que isso daí deu uma marcadinha minha de chatice, tá ligado? Sim. Tipo, crica, tá ligado? Você foi crica pra porra, Ed. Nossa. Ah, mas tem, né, mano? Eu sei bem como é que você passa. Né, Kildo? Eu sei. Eu sei bem. E você tá com trampo, você vai fazer um trampo aí, né, mano? Cara, eu faço muito trampo. Você vai fazer um trampo especial, não vai? Cara, eu tenho 2 trampos muito especiais esse ano ainda, que é o Mr. Olímpia no final do ano. Conta pra gente como é que vai ser esse bang aí. No Mr. Olímpia vai ser o seguinte, a gente tem os atletas do Brasil, antigamente era como se fosse... O Mr. Olímpia é uma classificação. Tipo assim, você só vai pra esse evento se você se classificar. E se você só se classifica, você ganhando um Pro Show. E você só ganha esse Pro Show se você for profissional. E se você só ganha isso se você for muito bom. Então, é muita. Você tá ligado? É muita escadinha, cara. É muito escadinha, cara. É muito escadinha. Então, o que que acontece? Hoje a gente tem bastante, graças a Deus, graças a tudo que tá acontecendo, a gente tem bastante atleta brasileiro classificado pro Mr. Olímpia, tá ligado? A gente tem até Miss Olímpia já. Que é o que Legal. a Fran Matos, ela é uma cliente minha, ela é amiga minha, pessoal, até inclusive semana passada. Semana passada? Ah, não lembro. A gente foi da quarta pra quinta, ou não, da terça pra quinta, assim, eu e minha esposa, a gente foi pra São José dos Pinhais, fez o trampo com ela lá, porque ela falou que pra fazer esse trampo ela só confiava em mim, pra fazer o roteiro, o texto, caramba. A gente fez um trampo lá, que ela vai abrir o próprio CT dela e tal, centro de treinamento, uma puta academia foda e tal. Então, ela é 3 vezes Mr. Olímpia consecutiva, tá ligado? Ela é de uma categoria wellness, que é uma categoria que a gente chama de uma categoria brasileira, porque é a mulher que tem corpãozão violão mesmo, que o glúteo tem que ser maior, enfim. Não vou entrar muito nesses detalhes técnicos, porque eu não sou técnico, né? E aí, a Fran, tipo, mano, a gente tem Classic Physique, a gente tem vários que estão classificados também.
Inclusive, o segundo melhor Classic Physique do mundo é brasileiro, que chama Ramondino, né? Ramondino é o segundo melhor do mundo. E a gente tem outros também. O Zanca, que tá pra entrar no top 10 dos 10 melhores do mundo. Enfim. Tem alguns outros brasileiros. Tem o Menegatti agora, que é uma baita de um. Como é que fala? De uma. Um cara que surgiu agora, tá ligado? Mas assim, uma revelação. Uma baita revelação do esporte. O cara, tipo, foi fazer o Pro Debut, que ele nunca tinha competido numa competição profissional depois que ele pegou o Pro. E, cara, ele só perdeu pro Zanca, tá ligado? Tipo, ele foi em segundo lugar no Texas. Primeira vez que ele vai competir, irmão. Nossa. Isso é 36 atletas, mano, na categoria Isso, dele. e você pensar assim, são 36 atletas que estão lá treinando pra caramba Ele há ganhou de cara, tempos, mano, ele ganhou dos caras muito foda. Tá ligado? Ele ganhou dos caras muito foda. Pra você ter uma noção, a gente fazia a grade de quem dava mais, tipo assim, porque o Zanca é um atleta muito pica. Quem que é os principais aí que vai incomodar a gente? Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E o brasileiro que tava lá com a gente, que também é nosso amigo, não é da mesma equipe, mas também é amigo nosso. O mesmo treinador, inclusive, do Zanca. Ah, cara, eu não sei. Talvez um top 5 pra ele, top 6 assim, tipo, porra, já vai ser do caralho, porque é estreia. Tava lá, filho, batalhando, lado a lado do Zanca, e troca de posição, e avalia, avalia, e avalia. Chegou uma hora que a gente falou, caralho, mano, o moleque tá bom, velho. E aí acabou ficando em segundo lugar, o Zanca em primeiro, porque realmente o Zanca tava superior. Mas é uma revelação esse moleque, tá ligado? Tem 2 ou 3 anos de treino, uma parada assim. O Zanca treina desde os 16. E o Zanca tem 27. Entendeu? Caraca. Então é uma revelação, assim, é um cara que vai crescer muito no esporte ainda. E então a gente tem muito desses caras que são estrelas, assim. O Rafael Brandão, ele já entrou, ele vai entrar, ou já entrou, ou está no top 10 do mundo. E ele é um Open, que é a categoria mais difícil. Open é o quê? É tudo que dá. Não tem limite de peso, não tem nada. Vai ficar o maior tamanho que você conseguir. Com estética, né? Não pode chegar lá com a barriga desse tamanho, cheio de fudido lá, que não, né? Você tem que chegar numa estética legal, Lógico. perna grande, cintura amarrada, enfim, É um padrão ali pra poder disputar. é um padrão. Então a gente tem muito brasileiro hoje no Mister Olímpia. E os principais são da Max Titânio, né? Então a gente vai fazer essa cobertura e eu, como principal, pela primeira vez na minha vida, eu vou ser o principal câmera do Olímpia de uma marca. Com muitos atletas. Então são de 1 a 2 vídeos por dia que a gente vai lançar. Caralho. Eu vou estar com a minha coordenação lá, é o que vai salvar. Aí, tipo, você faz e você já faz o Cara, vídeo, já edita e Se eu manda. gravo, vamos supor que eu comecei a gravar um treino às 9 da manhã. Comecei a gravar o treino dos caras às 9 da manhã. Acaba o treino umas 11 no máximo. 11h20 eu tô no hotel editando. Pra já lançar tipo 1h30. Caraca, E aí sai desse 1h30, vai 2h fazer outro e editar. Tipo assim, né? editando e almoçando. É, eu tô ligado. Cara. Tá ligado? Fez isso aí, vai. Então, o Mr. Olímpia vai ser muito importante pra mim por causa disso, tá ligado? Que vai dar pra eu, talvez eu me destacar mais do que eu nunca consegui me destacar no mercado. E agora, acabei de fechar hoje, inclusive, foi agora, umas horas atrás, eu vou pra Newcastle, no dia 9 até o dia 15, que é uma cliente minha, amiga pessoal também, a Julie Poca, vai lutar mais uma vez. E aí eu vou com ela pra fazer esse camping aí lá. Então, vai ser bem da hora. Já é o. Peraí. Um, dois. Tô pulando um, eu acho. Mas eu acho que é a quarta. Não, é a terceira vez. É a terceira vez que eu vou com a Julie pra Europa pra tá cobrindo esses bagulho. Primeira vez foi pra Irlanda, depois pra Londres e agora Newcastle. Então, Qual a expectativa pra. vai amassar a outra. Não vai dar nem graça, vai amassar. Não, a Julia é foda, tem um comprometimento, ela tem um hiperfoco. Ela. Tudo que ela quis fazer na vida, ela fez bem feito. É uma menina que tem uma história muito foda, tá ligado? Tipo, é uma história bem. Não parecida com a minha, mas é uma história bem. Bem comovente, assim, no começo e tal.
Começou do nada, eu fui o primeiro câmera dela quando ela, tipo, pegava busão, às vezes, tá ligado? Mano, era um bagulho muito Você pesado. pegou ela ali do começo ali. No começão de tudo, foi um dos primeiros câmeras, e eu era um cara que eu não tinha muito tempo a perder com o novato, tá ligado? O canal exigia de mim uma atenção, então eu falava assim, caralho, mano, vou ter que fazer de novo essa cena porque você não sabe fazer, você não sabe falar, mano. E ela toda vergonhosa, tá ligado? Aí depois eu até ficava mal, sabe? Falei, pô, acho que fui meio grosseiro com as minas e tal, pedi desculpa, pá. Aí hoje, sempre quando ela me apresenta com puto orgulho. O Gui é meu câmera, tipo, não é nenhuma marca que tá me bancando, eu banco ele, tá ligado? O Gui é meu câmera e tal, e ele é foda. Foi escrotão comigo no passado. Ela fala isso pra todo mundo, ela faz questão, filha da puta. Mas é isso, cara. E aí eu vou fazer esses trampos pra fechar o ano com chave de ouro, né? Cara, eu tava olhando no seu Instagram, você tem um vídeo com um cara que eu admiro muito. O Ninja, mano. Ah, o Ninja. Puta que pariu, mano. O Eu e o Ninja. Zé, a gente. Nossa, quer trazer muito vê ele os aqui. vídeos Cara, quando você tá. dele. Quando você Aí tá. eu olhando assim, o Zé, mano, se liga nisso aqui, Rafa. Daí ele mostrou, ah, não. Puta. Cara, o Ninja eu já conheço há um tempo. A gente já fez lá na feira do Arnold Classic, encontrei com ele, gravei algumas coisas e tal. E ele é um cara que ele pergunta teu nome e não esquece. Aí dessa vez que a gente foi fazer a segunda gravação e etc., ele chegou pra mim e fez assim: Como é que é teu nome, cara? Caralho, eu não tô lembrando. Não acredito. Pavan. Aí eu falei, e aí, cara, beleza? Só que assim, o câmera dele, o alemão, puta, é um moleque que falou que já me conhecia desde a época que eu tinha uns lowrider e tal. E é um moleque que eu comecei a seguir faz pouco tempo, assim, admito. Né, tem bastante gente que me segue, assim, às vezes que eu não chego a conhecer. Porque eu também sou velho, né, cara, é foda. Então eu comecei a conversar com ele. É um moleque super sangue bom, pra caralho, super criativo, mano. É câmera celular do Ninja. Pá, pá, pá. Nem eu sou tão assim que nem ele, cara. Ele puxa um monte de coisa assim toda hora. Assim, e câmera, e foto e não sei o que. Eu não sou assim. Mas o Ninja é um cara. Ele é daquele jeito mesmo, tipo. Cara, ele é aquilo. Nação. A primeira vez que eu vi Adoro o os Ninja vídeos foi dele, num mano. collab que ele fez com Desimpedidos, mano. Tava Ah. ele e o Adriano que faz o Joselito, eles estavam lá jogando game. Cara, eu falava assim, que maluco louco, velho. Que cara louco é esse? Mano, mas aí depois comecei a ver os vídeos dos caras, falando, mano, esse cara é sensacional, cara. Cara, é aquilo Ele é lá. demais. Tipo, se você tá num dia. Você tá um pouco pra baixo, um pouco chateado, etc. Coloca uma música dançante, vai dançar. Ou arruma uma treta. Arruma uma treta. E já era, você vai ficar benzão. Palavras do Ninja. É isso, mano. Pô, aquele dando conselho lá, se sua mulher te traiu com o seu melhor amigo, mano, você tem que agradecer o seu melhor amigo, que ela te livrou de um B.O. Exato, exato. Ele é sensacional, mano. Não, o Ninja teve um bagulho que foi muito engraçado que eu tava com. A gente tava no palco. Era Arnold Classic, vocês já sabem como funciona ou não? É tipo Eu sei do vários. evento, mas não sei Vários como funciona. stands gigantescos das marcas. Max, médico. E aí o Ninja fechou com a Max na época, né? Que a galera toda era fechada com a Max, inclusive. Todo mundo do Flow, todo mundo do. Mano, uma galera era fechada com a Max. Então, tipo assim, que nem se for do Sakane. Sakane treinava do meu lado. Enquanto eu tava gravando, a gente ficava conversando de foguete. Né? Então, tipo assim, os caras. Sempre foi bem legal, assim, tipo, de todo mundo. E na Arnold Classic, cara, a gente tava no palco da Max. E o Pacho, cara, ele é um cara. Cara, sério, eu vou tentar fazer uma ponte lá, mano. Pra vocês trazer o Pacho aqui, cara. O Pacho, Por ele favor. é fora fora do comum de bondoso, de puta, velho, de história boa. Ele é do caralho. O Pacho é um paizão, assim. E o que que acontece? O Ninja tava com o Pacho. Putz. E o Pacho teve um acidente muito feio há uns um ano e pouco atrás, que ele caiu de balão. Caraca, E ele sofreu muito. Inclusive, esse vídeo tá no YouTube, no canal dele. E foi uma das paradas que mais me surpreendeu, porque assim, ele continuou gravando. Continuou gravando. E gravou a queda, velho. tá louco. Você vê, gravou um celularzinho, pá, o balão caindo, pegando na rede elétrica, virando e caindo todo mundo no chão. Ele gravou tudo. E assim, não foi uma quedinha tranquila. Ele quebrou o fêmur, ele quebrou não sei quantas costelas. Uma costela Ficou fudido, né, mano? perfurou
o externo Ah. do coração. Nossa, Ia dar no meio do coração uma das costelas. Então, assim, é um cara que sobreviveu ali por pouco, cara. Por pouco, por pouco. A esposa dele quebrou o tíbia, que nem o Anderson Silva, né? Ficou com a perna torta, rompeu todos os ligamentos do tornozelo. Então, tipo assim, foi uma puta de uma queda, tá ligado? E então o Ninja lembrava do Pacho por causa do balão, tá ligado? Então eu já conhecia, porque já tinha gravado e etc e tal. Pachalock, o cara que sobreviveu o balão e tal, daquele jeito dele, né? Aí a gente tava no stand e tal, ali eu gravando, sempre câmera fica meio nas sombras, né? Sim. Os dois conversando e tal, eu meio que escutando ali, meio tal, aí o Ninja vira pro Pacho. Pachalock! É um palco gigante, né? Tipo, uma galera faz fila quilométrica pra tirar foto com os caras. Você já fez amor no palco, Pachalock? Ô, mano, o Pacho ficou vermelho, caralho. O Pacho, ele não gosta desses. Todo envergonhado. Todo envergonhado. Mas quando vocês conhecerem o Pacho, vocês vão ver como que ele é, cara. Ele fica até vermelhinho, assim, ó, de vergonha, dependendo da piada, tá Caralho, ligado? né? Pega o ninja que é sem filtro nenhum, fala o que pensa. Não, olha- eu tava olhando pro Ninja, assim, ó, a tatu dele é muito louca, né? Aham. Eu tava, tipo, encarando as tatuas assim e tal, olhando. Aí ele. Que você tá olhando pra minha rola? Bem assim, mano. Aí eu, tô olhando pra sua rola, não, maluco. Tô olhando pra suas tatuas, muito louca e tal. Ele. Ah, bom, preciso estar olhando pra minha rola. O DJ é demais, mano. É. Sensacional. Gosto muito dele também, mano. E, tipo, mano, teve uns momentos na minha vida meio pra baixo, assim, que eu vi uns vídeos dele e dava É mesmo? uma reanimada, assim, umas paradas que ele fala, assim, que é. Cara, eu gostei muito dessa gravação ali que a gente fez, o bagulho de basquete. Porque assim, eu fui um cara que sempre gostou muito de basquete, de jogar e tal, na escola e tal. E me acendeu um pouquinho ali da vontade de jogar de novo, sabe? Foi bem da hora, assim. Porque ele fala, cara, mas é isso, você não precisa ser profissional, o negócio é bater uma bola, velho. Aí você tá ali de boa, tirar, vai curtir, mano. Aí até falei, na minha frente da minha casa, praticamente, tem uma quadra street, mano. Muito louca. Ali é Melo? É, né? A Você minha mora onde ali, delegacia do 70 ali. Nossa, mano, você é meu vizinho, cara. É nada. Eu moro na Vila Ema ali, mano. Eu também moro na Vila Na Ema. frente, da frente de 70. Só que na avenida. Peraí, qual avenida? Calma. Vila Ema. Na Avenida Vila Ema, na frente da 70. Isso, aí você desce. Lombada você desce- eletrônica, E da Vila Ema pra baixo. da onde abriu o Oxxo agora. Nossa, a gente é muito vizinho, mano. Eu morava ali também, um quarteirão pra baixo. É Eu mesmo? mudei agora. tô Sabe só onde é o lá. Bar do Tião? Tem um Nossa, forrozinho dos velhos ali, é o Bar do Tião de esquina. Nossa, o de esquina ali que rola um forró todo domingo. Que todo domingo até meia-noite, certinho ele para, que tem uma loja de Que é vidro fora na das empregadas. frente. É. Eu moro do nessa lado. rua. Você é meu vizinho. Eu moro nessa rua, mano. Eu moro nessa rua, velho. Caralho. Eu moro que nessa foda. rua faz um ano e vai fazer 2 anos, uma coisa assim. Ah, você até falou da quadra de street. Eu falei, não, mas peraí, mano. Então, Você na falou quadra da de street, cara. ali, Porque assim, é só descer minha rua, tem aquela escolinha. Sim, Na minha rua tem a escolinha ali, uma creche, né? isso. Você desce reto ali. Na frente tem aquela quadra de street, tá ligado? E aí, tipo, ficou assim, caralho, mó galera ali jogando. Pô, o vídeo inicialmente do Ninja não era pra ter sido feito na faculdade. Eu tinha dado a ideia da gente fazer nessa quadra de street. Puta, isso é muito E foda. ter chamado uma molecada pra estar presente, tá ligado? Só que, porra, mano, o Brandão é muito perto da faculdade aqui, tipo, mano. Então pra ele era só descer a rua a pé, que ele já entrava na faculdade. O Ninja, ele é deputado. Então pra ele estar assim, tipo, no meio da galera e tal, às vezes é um pouco perigoso, a gente tem que ter algum segurança, alguma coisa ali, tá ligado? Mas aí o que que eu fiz? Eu fui na pesquisa de campo, mano, Perilari, meti o chinelo, tava em casa, mas, tipo, fui lá falar com os moleques. Falei, rapaziada, firmeza, desculpa atrapalhar aí e tal. Aí os moleques já virou as costas. Tipo, já não quis trocar uma ideia. Só que teve, Tiozão aí, querendo É. jogar um basquete com nós, né? só que teve um moleque que falou, opa, tudo bem? Aí eu, beleza, irmão, deixa eu te falar. Cara, eu sou filmmaker e tal, e eu trabalho pra Max Titânio, eu trabalho junto com o Rafael Brandão, com o Ninja, com o Ramon, etc e tal. Expliquei pra eles como seria. E eu falei assim, então, e eu queria trazer o Ninja e o Brandão aqui. Pra fazer um streetball, assim, mas vai ser numa segunda-feira, tipo, 2 horas da tarde, mano. Será que algum de vocês consegue colar?
Só que quando eu comecei a conversar com o outro sobre esse bagulho, vou trazer tal pessoa, quero fazer um vídeo aqui, a molecada, ó. O quê? Molecada, pá! Aí eu, nossa, mano, a molecada vem em peso conversar comigo. E tinha um moleque que falou, caralho, você não é o dono do Passatão? Eu falei, sou, pô, te sigo, mano, agora que eu tô vendo aí. Eu falei, filha da puta. Agora você me deu, Agora você deu vem, né? atenção. Aí, beleza. Aí chegou conversando, pá. Mano, a molecada pirou na ideia, cara. Aí eu falei, ó, vou ver, não prometo, tô tentando com eles, bagulho de horário, etc. E é meio longe. Chamei lá o pessoal e tal. Falei, não vai rolar porque tem que ser algum lugar perto, etc. Mas a gente não descarta fazer isso mais pra frente, né? Porque eu acho que é muito legal. Ah, tirou o sorriso dos moleques, hein, mano. Moleque, aí o que, que eu fiz? Eu passei meu Insta pra uma meia dúzia deles. Falei, ó, vocês me chamam lá, só pra eu saber quem é vocês. E a gente vai trocando uma ideia. Pra eu, tipo, ó, vamos mesmo, meio-dia, alguma coisa pra tá galera aí, ou 2 horas da tarde, que eu vou trazer os caras pra cá. E por incrível que pareça, cara, a molecada se empolgou mais pelo Rafael Brandão Do que pelo Ninja. pelo Ninja. Caralho. Esse Rafael, deixa eu colocar aqui. Rafael Não é Brandão é estranho, o mano. maior open. O maior não, né? O maior não é, É porque né? tem Mas ele é o mais pica. pessoas- Tem uns que eu, por nome, eu não lembro. Não é o entendeu? maior de tamanho, mas é o maior Você, de. você falou do lance da tá quadra lá, ligado, né? tô Eu ligado lembro quem que que é, tem um amigo já meu vi que mora ele. ali na Vida Industrial, né? Daí a gente falou, pô, mano, você viu que os caras estão construindo uma quadra de fute ali, mano, não sei o que lá, né? Não sei o É, quê. Porra, vamos construir uma forra do lado de casa, né? Dele, não, vamos... pum, Aí chegou lá, era de basquete. basquete. Falei, pô, Cara, mas eu vou te falar. Cara, os moleques cuidam bem daquela porra. Não mano, os sei caras se é cuidam como... prefeitura, não sei. Eu acho que não pode ser prefeitura. Lá, Acho que a não, lá é bem prefeitura cuidado não. mesmo. Eu acho que a prefeitura não cuidaria tão bem num bagulho daquele, porque, velho, lá é muito bem cuidado, cara. Não tem nada quebrado, os aros não tá quebrado. Mas acho que é porque a galera do basquete é uma galera diferenciada. Que, tipo, puta, como não tem tantas quadras só pro basquete, então acho que os caras falaram, porra, mano, isso aqui é nosso, vamos cuidar disso aqui como se fosse, tipo, no quintal da nossa casa, Sim. tá ligado? Tipo, Aí se ninguém precisar vir aqui mexe ali. limpar, Se ninguém mexe. mexer, é bala. Isso aí. Gui, cara, sensacional o papo, mano. Falamos pra caralho. Porra, deu quanto tempo aí, queridão? 2 horas e 26 minutos. Nossa, Caraca, nós falou pra porra, Conversa de velho. game, né, mano? Puta, verdade, é um assunto que eu não puta, gosto pra caralho. Vocês jogam? A gente joga assim, Porra. né? Ele Mas joga mais. o quê? Ah, hoje eu voltei a jogar Tá o jogando Red um pouquinho Dead. do Red Dead. jogo Hoje eu também. voltei a jogar o Red Dead. Tinha parado faz muito tempo, aí tava Mas lá. você joga online? Não, eu jogo. Quando eu jogo lá, eu jogo com os moleques e tal, mas você joga o quê? Mais PC? Não, eu sou PlayStation. Também. Eu sou Pau no cu zero. do Xbox. Pau no cu do PC. Aqui pra vocês, Pau no cu cachistas, do zoeira. PC. Não. Mas online eu jogo quando a gente joga junto. Cara, eu vou assim. te falar que o meu lance com Tal. o PlayStation é mais cultural, cara. Porque foi o primeiro videogame que eu tive e eu não mudei. Então foi Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5. Eu tive também, comecei com o Play 1 também, fui, mas tive um Xbox, mas foi por causa de grana, porque o Xbox 360 quando veio, Era piratão. você tinha uns piratão, você tinha um Ah. acesso, né, e o Play 3 você já não tinha como Exato. ter. E na época eu tava quebradaço, mano, fui pro Xbox, mas, cara, assim, é muito pelos exclusivos, assim, que Eu lembro pra quando mim é, porra, Eu lembro quando ele tinha o Xbox, eu tinha o Play 3, eu falava coloca assim, só o Delete na é. frente, Xbox... Bota na cara, ó, Delete. The Last of Us, assim, já era. Joga Ó. o God of War pra menina. Que aqui, ó. God of War também. Ah, Você jogou o último, Ragnarok? eu virei 3 vezes ele. É, já jogou. Só não platinei. Torcer. Não, só não platinei. Ficou, torceu, Só fez não tudo. platinei. Eu nunca É. platinei um jogo, pra ser bem sincero. Sério. Eu não tenho tanto pá de ficar em missão secundária. O que eu fiquei com missão secundária e fiz uma DLC foi do Ghost of Tsushima. Sim. Que é uma obra-prima também, cara. Uma Eu tô obra-prima. enrolando pra começar a jogar ele, mano. Cara, você tá perdendo muito tempo. Ghost of Tsushima é um dos melhores jogos, uma das melhores histórias que eu já joguei na minha vida, assim, é muito foda, muito foda. Ghost of Tsushima superou, tipo, comprei por quê? Vi a porra de uma cena dele lutando e a luta era muito louca, se desmembrava também, o caralho, não sei o que, aí eu gostei. Comprei, fui jogar, mas o que me surpreendeu de arrepiar de fora a fora é a parada da história. E tem aquele lance também de você escolher o caminho que você quer seguir, sabe? Sim. Se você quer ser realmente um samurai foda, honrado, ou se você quer ser um Ronin, pica, tá ligado?
Você vai seguindo o seu caminho. É bem, bem legal. Caralho, que foda, mano. Mas de PS5, cara, vou confessar pra vocês que faz pouco tempo que eu comecei a jogar Fortnite, mano. Sem contar, né? Caralho, velho! Eu tinha um preconceito da porra! Eu tô falando porque também, pra mim... Eu também tenho um preconceito. Mas nunca Cara, eu tinha um joguei. puta de um preconceito. Aí o Zanca ficou em preparação, puto da vida, assim, que ele não tinha muito o que fazer, né? Preparação, o cara passa fome, é bem, bem pesado, assim, pra chegar no. Aí, pô, ligou o Fortnite na casa dele ali. Aí ele falou: é muito bom, Gui! Aí eu, cala a boca, mano. Vai jogar um God of War, velho. Vai jogar não sei o quê. Você gosta de Viking? Eu falei, ele adora Viking, né? Eu falei, vai jogar a porra do Assassin's Creed Valhalla. Aí ele. Porra, mano, eu baixei faz mó tempo o Assassin's Creed Valhalla, não saí da primeira fase, não quis mais jogar. Eu falei, caralho. Aí beleza, aí cheguei na casa dele, tava jogando Fortnite. Por favor, tenta. E me deu o controle assim, eu, tá bom. Eu tava online, né? E tipo, mano, eu sou meio assim de jogar online, né? Eu só jogo um jogo online que eu já falo qual que é. Aí, pá, eu coloquei ali. Prá, matei um. Eu, opa. Eu fui jogando e com táticas de moleque que jogou videogame a vida toda. Tiro era bem pouco, assim. Tipo, Sim. que a gente não, eu jogava, nunca joguei online num jogo de tiro. CS era horrível, os moleques me expulsavam. Não queria que eu jogasse. Uhum. Comecei a matar um monte de bonequinho na porra do Fortnite. Eu falei, caralho, só eu vou ganhar essa porra, velho. Aí morri. E não fiquei com raiva, mano. Vou de novo. Uhum. Fui, não fiz aquele Battle Royale, Vitória Royale, ganhei de todo mundo. Aí depois, mais pra frente, outra Vitória Royale. Eu falei, pronto, fodeu, viciei nessa merda aí. Aí quando eu fui ver, já tava gastando, eu já tinha gastado R$ 110 só em roupinha. Eu comprei o John Wick, o Jack Sparrow, comprei um monte, eu comprei aquele DJ lá, o Marshmallow. Eu comprei um monte de boneco, velho. Quando eu fui ver, eu falei, caralho, 120 pau de boneco, mano. Olha, mano, eu vou baixar. E se eu achar foda, eu te falo depois. Não, joga um pouquinho, cara. Não, vou jogar, Você vai vou ver baixar, lá, vou é um jogar. negócio meio idiota, cai de um bagulho e tal. E o jogo que eu jogo online bastante é o Gran Turismo 7. Que aí eu tenho um simulador de corrida em casa e tal. Nossa, que foda, hein, E velho? aí eu gosto. É um simuladorzinho bosta, mas é o G29 mas é- lá. Mas Não, só de... porra, eu gosto para um caralho, velho. Aí eu comprei essa merda aqui, ó. E é, VR. que tá aqui, ó. Tem esse daqui igualzinho. Comprei um desse, mas só dava pra jogar jogo de PS4. Tá ligado? Você não consegue jogar PS5 nele. Porque esse daqui é o mais antigo. Aí comprei, paguei merreca. Eu falei, não, vou jogar. Joguei o Gran Turismo Sport. O bagulho é muito louco. Você tá dentro do carro. Parece que tá segurando o volante da Lamborghini, assim, ó. Só que você não consegue jogar uma corrida, cara. É, Você joga, tipo, com um carrinho só. Não sei, cara. Eu acho que talvez é porque é pesado jogar VR, não sei. Aí você joga isso. Aí tem o VR do PS5. 4.500 fucking lulas. Não dá pra comprar. Pelo menos não aqui, né? É, E aí eu não. você consegue trazer. Acho que como você Cara, vai então. sempre pra lá. É Marketplace do Facebook, lembra no começo? claro, quando você tá Nossa, lá, eles- né? Eu sim. achei $280. Eu ia trazer. Nossa. Eu preferi comprar o tênis. Putz. Ah, tá bom, porque o tênis é muito mais difícil de achar, ainda mais a sua É, numeração. agora em Vegas eu vou de novo, mas aí o que, que eu faço? Eu tenho um brother meu que mora lá, eu ligo pra ele e falo assim: eu acho um VR 2 pra mim, no precinho, dólarzinho, marketplacezinho, pá, né? Compra pra mim aí que eu levo em cash pra você. Vai ser isso. Você falou de jogo de carro, mano, eu gostava muito de jogar aquele... Vou lembrar o nome, mas aquele que você dava duas aceleradas, ele empinava, assim. Midnight Club? Não, era Nossa, o o... Midnight era da hora. Qual que Midnight era, era muito qual que foda, era né, esse? cara? Que tinha até uns simuladores na Playland. Ah, eu sei, mano. É Cruising World, não era isso? Não era Rush? Não. Não, é o Cruising World, não era isso? Cruising. Cruising, aí tinha o World, Cruising World, Tinha um isso aí. Fusquinha rosa. Que você Cruising. Aí, tipo, pai, você Eu tipo, adorava mano, esse jogo era mano. foda, velho. Tinha Era aquele foda. tipo, um passatão com Tinha, motor pra fora, tinha assim, uma Hot azul. Rod também, Mano, cara, era bem legal esse daí. Eu joguei Eu ia bastante também, na cara. Playland ali, meu pai ficava bravo, hein? Nossa, enchia Ô, aquele eu piro pra- cartãozinho. Eu piro pra jogar é o Fórmula 1, mano. Jogo pra caramba também, cara. Fórmula 1 23, Só que aí 24 eu não tive Só que aí eu cacete. gosto de usar, eu gosto de jogar com a câmera do. Aham. Aí botaram o bagulho lá no meio lá, mano. Eu falei, O cara, Halo lá? Não, o. É o Halo, é o protetor da Fórmula 1. Isso, Sim, é o agora Halo. colocaram assim, a gente meio que pra mim, as jogadas ali atrapalham. Ah. Caralho, Depende de onde Eu você jogava tá, 16. porque, tipo assim, foi até o que o Rubinho Barrichello falou. Essa porra, quando você tá correndo um carro de verdade,
ela fica no meio do nariz e o olho, assim, ó. Ah, então você não. Você, tipo, você vê que tem um negócio na sua frente, mas ele não te atrapalha. Agora jogando o negócio Cara, ficava no é meio. estranho, Puta né? que pariu. No Gran Turismo já você não tem esse problema. Sim. Porque ele tem, o carro tem o ralo, você vai jogar por dentro, mas a faixinha do meio, ela fica meio transparentezinha. Eles deram um efeito pra você, pra não te atrapalhar nisso, é bem legal. Gran Turismo 7, assim, muita gente, mas isso não é simulador, é meio arcade e tal. Cara, eu jogo o Gran Turismo desde o Gran Turismo 2, tá ligado? Então eu gosto da franquia. Eu jogava isso quando era tinha mato. É, Era mato isso aí. exato. Isso aí. Porra, que foda. É isso aí. Gui, brigadão, mano. Caralho. Obrigado eu, rapaziada. Descobri que você é meu vizinho de É. esquina. Daqui a pouco lá, tá lá, vai falar, ô, Ô, a xícara de lá, café, hein, mano? Lá eu tenho o meu escritório, que eu até falei pro Zé aqui, eu falei, mano, é bem parecido com o meu ambiente, porque também é tudo grafitado, placas, negócio, um monte de coisa do Ayrton Senna. Então, tipo assim, é uma parada mais puxada pra automotivo, mas tem o meu espacinho lá, né? Então, um dia que vocês quiserem ali, que vocês estiverem de boa, vamos lá na casa do Gui, vamos jogar um play e tal, vamos jogar um simulador. Mano. Aí a gente Não fala faz isso que eu sou teu vizinho, hein? Mano, pra mim é final de semana, velho. Final de semana eu sempre tô ali, desligo até o telefone pra trampo, mano. Manda todo mundo tomar no cu. É isso. é isso aí. Legal. Gui, É isso obrigado aí, também obrigado. por ter colado aí. Fazer uma coisa? Falar, cara. É só aquele recadinho final, né? Obrigado também, Crudão. Crudão. Mais uma Crudão que vez hoje tá aí. na... Hoje tá Hoje eu Dodói. Dodói. tô que- zoado, tô zoado. Ó, sabe o que é bom pra tomar? É o Ladentrim, mano. Não, Fala hoje que daí tá é de boa. bom tomar. Tem um chá bom, chá Qual de que é o chá? miápica. Esses remédios aí eu tô bem de boa. Ó, se tomar o miápica com Ladentrim, porra, mano. Você melhora da hora. Mas é isso, então, galera, a gente terminando mais um do Lamaracast. Obrigado a você que ficou até o final aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa aquele like, compartilha. A gente também tá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X também. E a gente tá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Se você não pode assistir, você consegue escutar nosso programa lá. E é isso. É isso. Gente, Valeu. muito obrigado. Falou. Falou, até a próxima. Gui, Guizão. gostou, mano? Porra, Valeu, foi da hora pra foda, caralho, velho. cara.